Se você ganha pouco, mas ainda sonha em ser rico, esse vídeo foi feito para você. Prepare-se para mudar sua mentalidade e começar a construir riqueza do zero. A maioria dos brasileiros vai viver a vida inteira trabalhando apenas para pagar as contas. A maioria não entende como criar riqueza, e é por isso que eu fiz este vídeo. Esse vídeo é para quem não está conseguindo evoluir financeiramente. Se você está vivendo de salário em salário, sempre no limite, sem conseguir guardar dinheiro ou fazer seu patrimônio crescer, saiba que existe um caminho para sair dessa situação. A verdade é que a educação financeira nunca foi uma prioridade no Brasil. Ninguém te ensina na escola como administrar seu dinheiro, como investir ou como realmente construir riqueza. O resultado é que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira, mas nunca sente que estão avançando. Mas nesse vídeo isso vai mudar. Eu vou te mostrar um plano passo a passo para construir uma riqueza real e duradoura. E acredite, você precisa apenas desse vídeo para mudar sua situação financeira. Vamos passar por 6 missões, e é de extrema importância que você realmente siga o passo a passo em cada missão. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira missão: reprogramação. Nessa fase, vamos ter algumas etapas. A primeira delas é aceitar que as coisas precisam mudar. Chegou a hora de ter uma conversa séria consigo mesmo. Reflita sobre sua vida, sobre o futuro dos seus filhos e o que acontecerá se nada mudar. A verdade é que muitas pessoas se tornam muito boas em viver no estilo de vida pobre. Elas encontram um ritmo e, embora pareça difícil de acreditar, acabam se acomodando. Isso não significa que elas gostem ou aproveitem essa vida, apenas que não têm pressa para mudar. Mas para construir riqueza, isso precisa se tornar uma prioridade. Tudo relacionado ao estilo de vida pobre precisa mudar. E para muitos, isso significa abandonar sua identidade atual, o que pode ser bem desafiador. No entanto, essa versão de você precisa desaparecer. Depois disso, vem a segunda etapa: se distanciar de pessoas que atrapalham seu objetivo. Essa é talvez a coisa que mais melhora a sua vida, pois consegue melhorar tanto a sua situação financeira quanto a sua mentalidade. Eu lembro que o momento em que eu menos ganhei na minha vida foi quando eu estava próximo a pessoas que fumavam, bebiam até vomitar ou usavam drogas. Elas nunca pensavam em construir algo para si mesmas. Para elas é como se só existisse o hoje e nada mais. E beleza, cada um pensa do jeito que acha melhor. Mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, precisa entender que o seu futuro é tão importante quanto o seu presente. Outro tipo de pessoa que te atrapalha são as que fazem questão de te colocar para baixo. Você conta uma coisa incrível que você fez e elas fazem de tudo para diminuir sua conquista. Ficar perto de pessoas assim meio que corta seu potencial. É como se essa pessoa estivesse te prendendo para você nunca ser melhor do que ela. Mas claro, vão ter algumas pessoas que são realistas e vão te dar críticas construtivas. Por isso, você precisa saber diferenciar quem é quem no seu círculo social. E a terceira etapa é mudar sua mentalidade. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, e ele mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. O principal ensinamento do livro é que a nossa relação com o dinheiro é determinada pela nossa mentalidade. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, que só pessoas desonestas enriquecem, ou que ser rico é errado, você vai se sabotar sem perceber. O autor Harvey Eker explica que todos nós temos um modelo financeiro interno, que funciona como um termostato. Se sua mente está programada para um certo nível de renda, mesmo que você ganhe mais dinheiro, vai acabar gastando tudo ou perdendo, porque sua mentalidade não está ajustada para administrar mais riqueza do que está acostumado. Por exemplo, se o seu termostato financeiro está ajustado para R$2.000 mensais, mesmo que você ganhe na loteria e fique milionário, em algum momento você voltará para os mesmos R$2.000 mensais. E há vários casos reais que provam isso. Pessoas que ficaram ricas por sorte, mas perderam tudo e voltaram a trabalhar nos mesmos empregos de antes. Só que o contrário também acontece. Se o seu termostato estiver ajustado para ganhar R$100.000 mensais, mesmo que sua empresa quebre e você perca tudo, de uma forma ou de outra, você vai encontrar um jeito de reconstruir sua renda. Meu ex-chefe, por exemplo, faliu 3 empresas, mas seu termostato financeiro era tão alto que ele simplesmente criava outro negócio e logo voltava a ganhar o que sempre ganhou. Por isso, o primeiro passo para melhorar suas finanças não é apenas ganhar mais dinheiro, mas também mudar sua mentalidade sobre dinheiro. Você precisa parar de enxergar o dinheiro como um problema e começar a vê-lo como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Porque se sua mentalidade não mudar, sua conta bancária também não mudará. Certo, essas são as 3 etapas que vão te reprogramar. Agora partimos para a segunda missão, o diagnóstico. Não dá para melhorar de verdade sem ter uma visão clara e real da sua vida. Não é sobre impressionar ninguém, é sobre ser completamente honesto com você mesmo. Comece pelas suas finanças. Quanto você ganha por mês? E quanto gasta? Organize esses gastos em categorias.
Depois disso, você precisa anotar todas as suas dívidas, seja financiamento, empréstimo de cartão, enfim. Anote o valor total, os juros e a parcela de cada uma. Depois vá para o seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e uma vez perdido, não pode ser recuperado. Então instale um aplicativo que monitora o tempo gasto no celular e veja quanto tempo está sendo desperdiçado. Esse exercício vai te mostrar onde otimizar seu tempo para conseguir fazer coisas mais produtivas do que ficar horas no celular. Feito isso, partimos para a missão mais difícil de ser executada, a reestruturação. Agora que você já sabe o quanto está gastando, é hora de cortar tudo que não seja essencial por pelo menos 3 meses. O ideal seria 6, mas vou dar uma colher de chá para vocês. O tamanho do seu sacrifício vai depender do quanto você gasta em relação ao que ganha. Se você ganha bem e já consegue guardar dinheiro, seu sacrifício será menor. Mas se você mal consegue pagar as suas contas, ou pior, precisa se endividar para sobreviver, então o sacrifício será bem maior. O nosso objetivo aqui é simples, reduzir seus gastos para que eles não ultrapassem 75% da sua renda, ou seja, garantir que você tenha uma folga financeira de 25% todos os meses. E para isso, corte tudo, nada de saídas no final de semana, nada de ficar horas no Instagram ou rolando feed sem propósito, nada de comprar lanches toda semana e o mais importante, nada de novas dívidas. Você pode até achar isso radical demais, mas eu não acho. Pense bem, são 3 meses que vão mudar sua vida financeira da água pro vinho. E se você não quer parar de curtir 3 meses para ter uma vida muito melhor lá na frente, então sinto muito lhe dizer isso, mas você não merece construir riqueza. Certo, com essa clareza e mudanças aplicadas, provavelmente você tem dinheiro sobrando no final do mês. Então partimos para a próxima missão, a blindagem. Essa missão envolve 2 pilares essenciais para a construção de riqueza. O primeiro passo é construir uma reserva de emergência de pelo menos R$5.000. Aloque 10% da sua renda todos os meses até atingir esse valor. Esse dinheiro guardado vai te proteger caso aconteça algo inesperado na sua vida, como um carro quebrado, uma conta médica ou uma multa por ultrapassar o radar muito rápido. Essas coisas podem acontecer e se você não estiver preparado para isso, pode acabar se afundando em dívidas. E a segunda coisa é pagar todas as suas dívidas de juros altos. Infelizmente, o sistema financeiro foi feito para que você continue sempre endividado. Não é à toa que 77% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. Mas você está fazendo as coisas diferentes. Anotou todas as suas dívidas e está conseguindo fazer seu dinheiro sobrar no final do mês. Agora você vai alocar 15% da sua renda para o pagamento das suas dívidas. E existem 2 métodos bem comuns para lidar com as dívidas. O primeiro é o método Avalanche. Esse é o jeito mais lógico de eliminar dívidas, pois prioriza o pagamento da dívida com maior taxa de juros primeiro. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 12%, uma de um empréstimo bancário de 5% e outra de um financiamento de um carro de 2%, você primeiro paga a do cartão, depois a do banco e só depois a do carro. O segundo método é o método Bola de Neve. Esse é o método mais psicológico. Aqui você começa pagando a menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Isso vai criar em você uma sensação de progresso mais rápido, o que vai te motivar a pagar mais dívidas. No caso do nosso exemplo, se a dívida do carro custasse 2.000, a do banco estivesse em 5.000 e a do cartão em 8.000, então você primeiro paga a do carro, depois a do banco e só depois a do cartão. Os 2 métodos são ótimos, escolhe o que você acha melhor e vá pagando aos poucos. Após isso, seguimos para a 5ª missão, a construção. E aproveitando que você chegou até aqui, comente manga. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. A missão 5 é bem interessante e desafiadora. Agora que você eliminou suas dívidas de juros altos e construiu sua reserva de emergência, chegou o momento de dar o próximo grande passo, fazer seu dinheiro trabalhar para você. Até aqui, você trocou o tempo por dinheiro. Você trabalhou, recebeu, pagou as contas, economizou e organizou sua vida financeira. Mas para construir uma riqueza de verdade, é preciso desvincular sua renda do seu tempo. Afinal, se você só ganha dinheiro enquanto está trabalhando, isso significa que no momento em que parar de trabalhar, sua renda também vai parar de chegar. E isso não é liberdade. Por isso, a partir de agora, os 15% que antes iam para quitar as dívidas e os 10% que você usava para construir sua reserva de emergência serão realocados para os investimentos. Isso significa que a partir de hoje, 25% da sua renda será destinada para construir sua liberdade financeira. E agora vem a grande questão: como investir esse dinheiro da melhor forma? Bom, existem 2 maneiras principais de desvincular sua renda do seu tempo. A primeira e mais eficiente é criar um negócio que funcione sem você. Porque pense comigo, se hoje você deixa de trabalhar, sua renda desaparece. Mas se você criar algo que pode ser vendido inúmeras vezes, sem precisar do seu esforço contínuo, você constrói um fluxo de renda que continua existindo mesmo sem o seu trabalho ativo.
Isso pode ser feito de várias formas. Você pode criar um curso online, escrever um livro, compor uma música, criar um negócio digital automatizado. Enfim, existem inúmeras opções. Você só precisa ter o conhecimento para começar o negócio. Essa sempre será a melhor forma de enriquecer, porque não há limites para os ganhos. Se você acerta um modelo de negócio escalável, pode ganhar muito dinheiro sem precisar vender seu tempo diretamente. Mas, em compensação, aqui vai uma verdade nua e crua. Essa é, sem dúvidas, a forma mais difícil de fazer dar certo. Criar um negócio exige tempo, aprendizado, resiliência e muitas tentativas antes de funcionar de verdade. Por isso, enquanto você desenvolve essa estratégia no longo prazo, existe um segundo caminho mais acessível e previsível para gerar renda passiva. E eu estou falando do mercado financeiro. Essa é uma maneira muito mais simples de fazer o dinheiro trabalhar para você, pois em vez de depender exclusivamente do seu esforço, você investe em ativos que geram renda proporcional ao dinheiro aplicado. Quanto mais você investe, maior será seu retorno. Agora que você entendeu, eu vou te falar sobre os investimentos mais conhecidos no mercado, e você decide qual é melhor para você. O primeiro é a renda fixa. Se você quer um investimento que não oscile muito e que garanta um retorno previsível, a renda fixa é um bom lugar para começar. Aqui você empresta seu dinheiro para o governo ou para empresas e recebe juros em troca. Existem vários tipos de investimento em renda fixa, mas os mais comuns são o Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo e recebe juros por isso, CDBs, onde você empresta dinheiro para um banco e recebe um retorno fixo ou variável, LCIs e LCAs, que é semelhante ao CDB, mas são isentos de imposto de renda, e as debêntures, onde você empresta dinheiro para empresas e recebe juros por isso. Por exemplo, se você investe R$1.000 no Tesouro Direto com retorno de 10% ao ano, no final do ano seu dinheiro vai virar R$1.100, e isso é praticamente garantido. Agora, sobre as vantagens da renda fixa, ela é bem mais segura do que os próximos investimentos que eu vou falar. É ideal para quem quer previsibilidade e também alguns investimentos têm isenção de imposto. Agora, sobre as desvantagens, é que o rendimento costuma ser muito menor do que os próximos investimentos que eu vou falar. E também, alguns produtos têm um prazo longo de resgate. Ou seja, se você precisar do dinheiro agora, você vai ter que pagar muita taxa em cima disso. Agora, sobre a minha opinião. Para começar, eu acho que a renda fixa é uma boa, mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, então precisa saber sobre a renda variável. E o primeiro ativo da renda variável são as ações. Investir em ações significa se tornar sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, está comprando uma pequena parte daquela companhia. Então, se a empresa cresce e se valoriza, suas ações também aumentam de valor, e você pode vender no futuro por um preço maior do que pagou. Além disso, muitas empresas pagam dividendos, que são parte do lucro distribuído para os acionistas. Sobre as vantagens das ações, é que tem possibilidade de altos ganhos se escolher boas empresas. E quando eu falo de altos ganhos, são altos mesmo, acima de 15% ou até 20% ao ano. Para você ter uma noção, a renda fixa fica em torno de 8% a 11% ao ano, descontando os impostos. Outras vantagens é que, como eu falei, as empresas pagam dividendos, gerando uma renda extra para você. E também, qualquer pessoa pode começar com pouco dinheiro. Algumas ações custam R$20. Agora, sobre as desvantagens, é que vai ter oscilação. Um dia pode subir muito o preço e no outro dia pode descer tudo. E também exige tempo e estudo para escolher boas empresas. E sobre minha opinião, eu acho que as ações, quando bem escolhidas, são uma ótima forma de construir riqueza ao longo do tempo. Por exemplo, uma ação muito conhecida pelos investidores é a do Banco do Brasil. E lembra que eu falei que as ações podem render mais que 20% ao ano? Então, o Banco do Brasil teve um rendimento médio desde os anos 2000 de 23% ao ano, contando tudo, valorização, dividendos, bonificações, enfim. Se você tivesse investido R$500 por mês desde 2000, hoje você teria acumulado R$5 milhões. Já na renda fixa, por exemplo, com uma média de 10% ao ano, você teria 600 mil. Por isso, se você tem tempo e disposição para estudar o mercado de ações, esse pode ser o melhor caminho para você. Terceiro ativo, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam como uma maneira de investir no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Em vez disso, você compra cotas de um fundo, e esse fundo pode ser dono de prédios comerciais, shoppings, hospitais ou galpões logísticos. Todo mês, os aluguéis recebidos desses imóveis são distribuídos entre os investidores, funcionando como uma renda passiva. Por exemplo, em vez de comprar um apartamento para alugar, você pode investir em um fundo imobiliário que é dono de vários shoppings, e você recebe uma parte do aluguel desses shoppings, sem precisar se preocupar com inquilinos, reformas ou burocracia. Agora, sobre as vantagens, é que tem uma renda passiva mensal. A maioria dos fundos imobiliários paga aluguel todo mês. Eles também são muito acessíveis, você pode começar com menos de R$100. E também você não precisa se preocupar com a administração dos imóveis.
Já sobre as desvantagens, é que os rendimentos podem cair se houver problemas nos imóveis, e também o preço das cotas pode oscilar no mercado. E sobre a minha opinião, os fundos imobiliários são um bom investimento, quando bem escolhidos, mas não tanto quanto as ações. A maioria dos fundos basicamente vai te dar um retorno parecido com o CDI, tirando alguns fundos muito bons, que podem te dar um retorno de 12 a 15% ao ano, o que está ligeiramente acima do CDI. E para deixar claro, quando eu falo de retorno, é a valorização mais os dividendos. Quarto ativo, ETFs. ETFs são fundos que reúnem várias ações em um único investimento. Em vez de escolher uma empresa específica, você compra um ETF e investe automaticamente em várias empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você quer investir na bolsa americana sem escolher ações individuais, você pode comprar um ETF chamado IVVB11, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As vantagens do ETF é que tem uma diversificação automática e é ideal para iniciantes que não querem escolher as ações. Agora, sobre as desvantagens, é que não paga dividendos diretamente, os ganhos são reinvestidos no próprio ETF, e também o desempenho depende do mercado como um todo, já que você não consegue escolher as ações individualmente. E sobre a minha opinião, é que apesar deles serem muito seguros, os principais ETFs do Brasil se provaram não ser muito rentáveis. A maioria tem um retorno de 8 a 10% ao ano. O único ETF que vale a pena investir é o IVVB11, já que ele teve um retorno médio nos últimos 10 anos de 20% ao ano. Mas tirando ele, os ETFs brasileiros não valem muito a pena, porque tem muitas ações horríveis no meio deles. Quinto ativo, Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que funciona como um dinheiro digital descentralizado. Diferente das ações e fundos imobiliários, ele não gera renda passiva, mas pode se valorizar muito ao longo do tempo. Por exemplo, se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin há 10 anos, hoje você poderia ter acumulado R$570.000. Isso é um rendimento médio de 89% ao ano. E sobre as vantagens dele é que ele é descentralizado, ou seja, ele não depende de nenhum governo e também ninguém consegue fazer mais Bitcoin. Outra vantagem é que ele é escasso, pois como eu falei, não dá para criar mais Bitcoin. E ele também tem se provado uma proteção contra a inflação, tanto para o Brasil quanto para qualquer outro país do mundo. E por último, ele é muito acessível, já que você consegue comprar frações dele por R$30. Agora, sobre as desvantagens, é que ele é muito volátil, podendo sair de 500 mil para 400 mil em pouco tempo. E também exige um conhecimento para armazenar com segurança, pois eu não sei se você sabe, mas se você compra Bitcoin por uma empresa, como a Binance, por exemplo, que é a mais conhecida, e deixa o Bitcoin nela, enquanto ele estiver na Binance e não na sua carteira, então ele não é seu, e sim da empresa. E ele só será seu quando você passar ele para a sua carteira privada. Agora, a minha opinião sobre o Bitcoin é que ele é a melhor reserva de valor do mundo, ou seja, a melhor proteção contra a inflação do mundo. Governos podem imprimir mais dinheiro, mas não podem imprimir Bitcoin. Só que, claro, Bitcoin é um investimento para daqui a 20 anos para mais, porque você pode perder muito dinheiro no curto prazo, e ele não vai te dar dividendos. Então, o meu veredito é que se você não confia, busque saber mais ou simplesmente não invista. Agora, se você já conhece e confia, sabe aqueles 10% da sua renda que estavam indo para a sua reserva de emergência? Então, depois que você juntar 12 meses de suas despesas mensais, aloque os 10% para investir em Bitcoin todo mês. Com isso, acho que eu fiz um resumo completo para vocês sobre os investimentos mais conhecidos. E uma dica que eu dou, enquanto você não tiver conhecimento sobre os investimentos, fica na renda fixa, até você aprender. E por favor, não meta o louco. Dito isso, partimos para a última fase, a expansão. Agora que você já tem uma base financeira sólida, está livre de dívidas ruins, com uma reserva de emergência e já está investindo, então chegou a hora da fase mais importante, a expansão. Nada do que foi feito até aqui terá impacto real se você não buscar crescimento contínuo. Construir riqueza não é apenas sobre cortar gastos ou investir, porque como eu falei antes, os governos sempre podem imprimir mais dinheiro, e fazendo isso eles causam a inflação. Para você ter uma noção, enquanto 5 kg de arroz hoje custa R$30, em 1999 custava R$3. Isso equivale a um aumento de preço de quase 9% ao ano. Agora pense comigo, se sua renda não aumenta e o preço das coisas sobem, isso significa que você está ganhando menos com o tempo. E isso para a construção de riqueza é um tiro no pé. Você até consegue construir uma riqueza dependendo do quanto ganha, mas será de uma forma bem lenta e talvez no final você nem aproveite. Um exemplo disso aconteceu em 2014, quando um homem chamado Ronald Reagan apareceu nos principais jornais americanos. Porque após sua morte, descobriram que ele tinha acumulado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Até aí parece tudo bem, só mais um caso de um milionário desconhecido. Mas o detalhe que chocou a todos foi que Ronald trabalhou a vida inteira como frentista e zelador, sempre ganhando um salário mínimo.
E como alguém que ganhou um salário mínimo a vida inteira conseguiu ficar milionário? Bom, ele não roubou um banco, se é isso que você está pensando. Ele basicamente seguiu a estratégia que eu mostrei para vocês, alocar parte da renda para comprar ativos. No caso dele, foram as ações, e ele fez isso por muito tempo. No final, ele conseguiu uma fortuna que muitos gerentes ou banqueiros não têm. Essa história é incrível, né? Mas também é um pouco triste. O Ronald era um cara simples. Não gostava de ostentar, não gostava de sair, não gostava de comprar coisas. E quando morreu, doou quase todo o seu dinheiro para a caridade. Só que você provavelmente quer aproveitar seu dinheiro, não é? Por isso eu digo, se você não aumentar sua renda, você poderá até aproveitar sua riqueza um pouco. Mas vai estar bem velho para isso. Por outro lado, se sua renda cresce a cada ano, você consegue investir mais e acelerar o seu processo de enriquecimento. E em algum momento você vai poder dizer, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu vou tirar o dia de folga para mim. E a sua riqueza continuará crescendo mesmo assim. E existem diversas maneiras de multiplicar sua renda. Você pode criar um negócio próprio, fazer um bico aos fins de semana, pedir um aumento no seu emprego, conseguir uma promoção ou mudar de carreira, fazer um curso ou uma certificação para aumentar seu valor no mercado, voltar a estudar para conseguir um emprego melhor, enfim. O ponto principal é, você deve buscar formas de colocar mais dinheiro nos seus investimentos. E para finalizar, uma dica bônus para vocês é sempre busque mais conhecimento. Se você não conhece sobre investimentos ou sobre educação financeira, você pode facilmente ser enganado e vai perder muito dinheiro assim. Eu mesmo poderia estar te enganando agora. Então busque conhecimento por conta própria, porque tirando o seu tempo, talvez seja a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Enquanto você ostenta, alguém discreto já está ficando milionário em silêncio. Imagine essa situação. Você está numa reunião de família e do nada o tio João começa a falar sobre como acabou de comprar um carro de 200 mil reais. Todos ficam impressionados, batem palmas e o elogiam. Mas o que ninguém sabe é que na verdade o tio João está afundado em dívidas. Enquanto isso, a tia Susana, sentada quietinha num canto com seu palio de quase 15 anos, possui 3 imóveis para aluguel e uma carteira de investimentos que vale mais de R$1 milhão. Ela é rica, mas ninguém sequer desconfia. Agora, se pudéssemos enxergar o patrimônio real das pessoas ao nosso redor, perceberíamos que a maioria das pessoas que ostentam estão apenas fingindo riqueza, enquanto os verdadeiros milionários são silenciosos. E o motivo disso é simples: parecer rico é o caminho mais rápido para ficar pobre. Então, se você quer construir riqueza sem chamar atenção, aqui estão 9 truques que os milionários discretos usam para acumular dinheiro sem que ninguém perceba. Primeiro truque: seja um fantasma financeiro. No mundo de hoje, onde a ostentação virou praticamente um esporte nas redes sociais, muitos milionários seguem um caminho completamente diferente. Eles operam nas sombras. Eles não dirigem carros de luxo, não ficam postando fotos de suas viagens no Instagram e muitas vezes passam despercebidos no meio da multidão. Se ninguém sabe que você tem dinheiro, ninguém te pede empréstimo, ninguém tenta te manipular e principalmente ninguém te vê como um alvo. Agora, ser discreto financeiramente não significa viver miseravelmente ou nunca ter luxo, mas sim evitar chamar atenção desnecessária para a sua riqueza. Quando você parece uma pessoa comum, você não sofre pressões sociais para gastar. Você pode ir ao mercado sem que ninguém te olhe diferente, pode andar na rua sem medo de ser assaltado e pode desfrutar da sua riqueza sem precisar se preocupar com a inveja alheia. Meu sonho, por exemplo, é um dia ter um sítio pequeno, um Uno dos antigos e algumas plantações para me sustentar. Eu não vejo sentido em comprar coisas que não me tragam uma felicidade verdadeira. Agora, compare isso com quem faz questão de exibir sua riqueza. Essas pessoas vivem em um ciclo constante de necessidade de validação. Elas sempre precisam da aprovação dos outros, o que leva a tomar as piores decisões financeiras possíveis. Compram carros muito acima do que podem pagar, roupas de marca para chamar atenção e combo de bebidas nas festas para se sentir um rei. Mas a maioria aqui já sabe aonde isso dá. No final do dia, você continua sem dinheiro, só tem amigos falsos e o pior, criou um monte de dívidas que poderiam ser evitadas. Um dos maiores exemplos da filosofia minimalista é o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Com um patrimônio líquido superior a 130 bilhões de dólares, ele poderia ter qualquer carro do mundo, qualquer mansão, qualquer iate, mas você sabe o que ele escolheu? Bom, ele ainda mora na mesma casa modesta que comprou em 1958 por apenas 31 mil dólares, ele dirige carros comuns e ele também come em restaurantes simples. Prefere pagar 6 dólares em uma refeição do que 500 dólares em um restaurante chique. Buffett não precisa impressionar ninguém, sua segurança e confiança vem do que ele construiu e não da necessidade de provar algo para os outros. Segundo truque: pare de contar seus planos para todo mundo.
Existe um estudo do psicólogo Peter Goltzer, da Universidade de Nova York, que prova que falar demais sobre seus planos pode acabar com a sua motivação para realizá-los. O motivo é que quando você conta para alguém que vai abrir um negócio, investir ou mudar de vida, seu cérebro já libera a dopamina, o hormônio da recompensa. Ou seja, você sente como se já tivesse feito aquilo, mesmo sem ter saído do lugar. Agora, soma isso ao fato de que sempre vai ter alguém para te colocar para baixo. Quem nunca ouviu tem certeza de que isso dá dinheiro? Ou acha que isso não vai dar certo? E quando você percebe, já começou a duvidar de si mesmo. Além disso, tem outro detalhe: inveja e olho gordo. Pode parecer besteira, mas quanto mais você fala, mais gente torce contra. Algumas pessoas não querem te ver fracassar, mas também não querem que você cresça mais do que elas. Os milionários silenciosos sabem que o dinheiro cresce no silêncio. Eles não falam, eles fazem, e só revelam algo depois que já deu certo. Terceiro truque: pareça alguém pobre. Ué, mas por qual motivo isso me ajudaria a ficar rico? Bom, em um estudo de 2018, algumas pessoas foram questionadas sobre o quanto cobrariam de um cliente em potencial. Alguns viram uma foto de um cliente parecendo muito rico, e outras viram a mesma pessoa, mas vestida de forma casual. O resultado foi que os participantes cobraram muito mais da pessoa que parecia rica pelo mesmo serviço. Outro estudo pediu que participantes dissessem quanto cobrariam para lavar um carro novo de luxo, como uma Ferrari, e um carro mais antigo, como um Clio. Novamente, cobraram muito mais pelo serviço no carro de luxo. Ou seja, se você não quer pagar mais pelo mesmo serviço, talvez não seja uma boa ideia parecer muito rico. Além disso, viver com simplicidade permite que você se aposente com menos dinheiro. Por exemplo, se o seu custo de vida for de R$5.000, com um patrimônio de 1 milhão rendendo 10% ao ano, você já conseguiria se aposentar e ainda sobraria dinheiro para continuar investindo. Agora, se o seu custo de vida for de R$10.000, você precisaria de no mínimo 1,6 milhões para se aposentar e ainda sobrar dinheiro. Quarto truque: evite a inflação do estilo de vida. As pessoas ganham milhões e milhões de reais ao longo da vida, mas quando finalmente se aposenta, não sobra nenhum centavo. Parte disso ocorre pela inflação do estilo de vida. Basicamente, você gasta mais à medida que você ganha mais. Muitas pessoas trocam de carro, compram roupas novas que nem precisam ou compram uma casa maior assim que recebem um aumento, mantendo-se presas em um ciclo onde sempre sentem que precisam de mais dinheiro. Por isso, se você conseguir aumentar sua renda e manter seus hábitos de consumo iguais, isso significa que você está criando uma diferença maior entre o que ganha e o que gasta, ou seja, você está construindo riqueza de verdade ao longo do tempo. Quinto truque: automatize suas economias. Aqui está a grande vantagem da automação. Ela acontece sem que você precise pensar nisso. Configure transferências automáticas da sua conta corrente para uma conta de investimentos ou uma poupança de alto rendimento. Dessa forma, você estará acumulando riqueza sem nem perceber, enquanto segue sua rotina normalmente. Por exemplo, imagine que você ganha R$3.500 por mês e automatiza R$500 para uma conta separada rendendo 100% do CDI. Em um ano, isso significa 6.000 poupados praticamente sem esforço. E se nem você percebe que sua riqueza está crescendo, imagine os outros. Não vão ter a menor ideia de que você tem 50.000 na sua conta. E o melhor de tudo é que esse sistema elimina a tentação de gastar, já que o dinheiro vai automático para a conta separada. Sexto truque: invista em ativos, não em passivos. As pessoas ricas entendem bem a diferença entre ativos e passivos. Basicamente, ativos colocam dinheiro no seu bolso e passivos tiram dinheiro dele. Agora, vamos analisar o impacto que isso tem em nossas finanças ao longo do tempo. Conheça Pedro e João. Ambos começam a trabalhar na mesma empresa e ganham a mesma renda, 4.000 por mês. Mas tem uma pequena diferença. Enquanto Pedro é um cara simples, João é o completo oposto. Ele sente prazer em ostentar. Agora vamos simular que ambos ganhem um aumento de 30% a cada 5 anos, porque eles começam a crescer na empresa. Também vamos simular que Pedro investe 20% de sua renda em ativos que lhe rendem 10% ao ano. E João contrai uma dívida de R$1.000 que vai crescendo 25% ao ano, porque na maioria das vezes gastar tudo que recebe acaba terminando em dívidas. Bom, e essa seria a diferença de patrimônio líquido ao final de 25 anos. Pedro acumularia 1.400.000, enquanto João estaria devendo R$264.000. O motivo disso é simples: os ativos trabalham para você, aumentando seu patrimônio ao longo do tempo. Os passivos, por outro lado, drenam seus recursos. Por isso, sempre priorize ativos em vez de passivos. Sétimo truque: domine o poder dos juros compostos.
Dizem que Albert Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E se ele disse isso mesmo, estava certo. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer exponencialmente. Por exemplo, se você investir R$500 por mês a partir dos 25 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, poderá acumular mais de 2,7 milhões até a aposentadoria. Mas se você começar aos 35 anos, esse valor cai para apenas 1 milhão. Começar cedo multiplica o efeito dos juros compostos, transformando pequenas contribuições em um patrimônio que pode mudar sua vida, assim como Pedro fez. Por isso, a lição é: comece agora, mesmo que seja com um valor pequeno. Seu eu do futuro vai te agradecer por deixar os juros compostos trabalharem ao seu favor. Oitavo truque: sempre use ganhos inesperados para investir ou pagar dívidas. Se você recebeu um bônus no trabalho ou, sei lá, uma herança, em vez de gastar tudo impulsivamente, use esse dinheiro para aumentar ainda mais a sua riqueza. Como vimos, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas tem outro fator que acelera ainda mais o crescimento do seu patrimônio: o valor que você investe. Quanto mais dinheiro você consegue investir, mais rápido a sua riqueza se multiplica. Por exemplo, investir R$500 por mês durante 30 anos resulta em um patrimônio de 1 milhão. Agora, se aumentarmos esse aporte para R$700 mensais, o valor acumulado será de 1.400.000. Ou seja, apenas R$200 a mais por mês podem representar uma diferença de R$400 mil ao longo do tempo. Esse é o poder de usar ganhos inesperados de forma estratégica. Cada dinheiro extra é uma chance de acelerar sua jornada financeira, então use com inteligência. E finalmente, a última coisa é não se comparar com os outros. Um estudo mostrou que quanto maior a diferença de renda entre vizinhos, mais endividada a casa de menor renda tende a ficar. Psicologicamente, chamamos isso de competir com os vizinhos, e uma vez que você começa a tentar acompanhá-los, o impacto disso no seu bolso pode ser bem alto. Por exemplo, imagine que você está prestes a comprar um Golzinho G3, pois ele cumpre bem a função de te levar ao trabalho e você tem esse valor à vista. Mas aí você vê seu vizinho com um Gol mais novo e decide que agora tem que comprar um Honda Civic para não ficar para trás. É daí que vem a frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso não só acontece com vizinhos. Esse fenômeno psicológico acontece com todos no seu círculo social. Se seu primo vem com um celular novo, você sente uma vontade de comprar um igual ou melhor que o dele. Se o seu amigo faz uma viagem internacional, você sente que deve fazer o mesmo. O grande problema é que isso não só impacta no seu presente, como também no seu futuro, porque existe algo chamado custo de oportunidade. Para explicar isso, vamos usar o mesmo exemplo do Honda Civic G10. Como você não tem dinheiro para pagar à vista, você opta por financiar o carro em 60 meses com uma taxa de 1,76% ao mês. No caso do Gol, você pagaria 16 mil à vista, mas em vez disso, você usa esse dinheiro como entrada no financiamento do Civic. Agora, supondo que o Honda Civic custe 125 mil reais, ao final do financiamento, você pagaria parcelas de aproximadamente R$ 2.955, totalizando 193 mil, sendo que quase 70 mil foram só de juros. Só para você ter uma ideia, esse valor seria o equivalente a 12 Gols G3. Mas calma que pode piorar, porque agora vem o custo de oportunidade. Se, por exemplo, você tivesse investido o valor das parcelas mensalmente durante 20 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano, teria no final um patrimônio de 2,1 milhões de reais. Já em 30 anos, esse valor saltaria para 6,1 milhões, o que lhe renderia cerca de 51 mil reais mensais. Ou seja, um Civic, um simples carro, acabou custando no longo prazo uma aposentadoria de 51 mil reais mensais. Agora, para concluir, a vida nos ensina que quem fala demais perde tempo, e com dinheiro a regra é a mesma. Quanto menos você mostrar, mais seguro e livre você será. Muita gente se esforça para parecer rica, mas no final das contas, crescer em silêncio sempre será um caminho melhor, tanto para a sua paz de espírito quanto para a sua liberdade. Espero que tenha gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. É desse jeito que você transforma o seu salário em riqueza. Você ainda acha que salário não deixa ninguém rico? Então precisa ver isso agora. É possível ficar rico apenas com um salário? A maioria das pessoas diz que não, que sem herança, sorte ou um negócio próprio, a gente está fadado só a sobreviver, sem grandes esperanças de conquistar uma vida financeiramente tranquila. Parece até que existe uma espécie de muro invisível separando quem nasceu para prosperar daqueles que precisam se contentar com pouco, como se o destino já estivesse traçado desde o início. Mas e se a gente dissesse que isso é pura mentira? Brian Tracy, um dos maiores nomes do sucesso financeiro mundial, garante que qualquer pessoa com renda fixa consegue sim construir riqueza de verdade, independente do ponto de partida. Como?
aplicando princípios simples, mas que pouquíssima gente põe em prática no dia a dia. Não é fórmula secreta, nem truque milagroso. É ação, constância e mudança de mentalidade. Hoje, a gente vai te mostrar as 8 formas de enriquecer com seu salário, segundo Brian Tracy. Princípios que ele ensina há décadas e que já mudaram a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Todas funcionam, e isso é comprovado, porque tem muita gente que aplicou e mudou de vida. Então, se quer assumir o controle do dinheiro e transformar o seu futuro, cola aqui até o final. Viva abaixo das suas possibilidades. A maior parte das pessoas gasta tudo o que ganha. Tem gente que ainda vai além, se endivida, parcela tudo e vive correndo atrás do próprio dinheiro, só esperando o próximo pagamento para tapar os buracos deixados pelo mês anterior. O resultado é um só. Ficam presas, sem conseguir avançar, com aquela sensação constante de estar sempre atrás, sempre no sufoco. Brian Tracy é direto. O primeiro passo para a riqueza é gastar menos do que se ganha, mesmo que isso signifique abrir mão de certas coisas que parecem essenciais agora. Parece papo de tiozão, mas é a realidade, só que quase ninguém faz. Gabriel, por exemplo, recebia em torno de R$ 1.000 por mês. Com esse salário, pagava aluguel, condução, comida, saía de vez em quando. E quando sobrava, gastava em coisa que nem precisava, como pequenas compras por impulso ou lazer desnecessário. Nunca guardou nada, nem R$ 100 na conta, até ouvir uma frase que mudou o jogo. Se você não consegue viver com 90% do seu salário, também não vai conseguir com o dobro. Caiu a ficha. Gabriel decidiu testar. Cortou gastos, se mudou para um lugar mais em conta, parou de pedir comida e começou a guardar 10%. Esse foi o começo de tudo. 6 meses depois, tinha R$ 900 guardados na poupança. Não era muito, mas era dele. E pela primeira vez sentiu uma sensação de liberdade, de estar no controle. O principal é que tinha quebrado o ciclo. Parou de viver no limite e começou a construir algo. A chave não é quanto a gente ganha, mas quanto a gente mantém. E isso leva direto para o segundo princípio. Poupe 10% de tudo que você ganha. Brian Tracy sempre repete: se pagar primeiro, nunca mais será pobre. O que ele quer dizer é simples. Toda vez que receber o salário, separe pelo menos 10% antes de gastar com qualquer outra coisa. Tem gente que diz que não dá, mas quando a poupança virou obrigatória, tipo conta de luz, a gente se adapta. Olha o que a Ana fazia. Separava R$ 150 dos R$ 1.000 que ganhava. No mesmo dia em que caía o salário, ela transferia para uma conta separada, sem cartão, sem acesso fácil, só para evitar a tentação. No começo foi estranho. Teve que abrir mão de uns luxos, ajustar umas coisas, mas logo percebeu que não sentia falta de nada. E todo mês a conta só crescia, devagar, mas sempre aumentando. Em um ano, já tinha R$ 1.800 guardados. Em 2, mais de R$ 4.000. Com esse dinheiro, fez o primeiro investimento de verdade. E aí tudo começou a mudar. Economizar não é guardar o que sobra, é guardar antes de gastar. Tratar a si mesmo como prioridade. É disciplina, visão e respeito pelo próprio futuro, entendendo que cada real guardado é um passo a menos de preocupação lá na frente. Se ainda duvida que isso é suficiente para enriquecer, espera pelo terceiro princípio: fazer o dinheiro trabalhar para você. Invista o que economiza. Guardar é o primeiro passo, mas não dá para parar aí. Se o dinheiro fica parado, perde valor com o tempo, principalmente por causa da inflação. Brian Tracy fala sem enrolação: tem que investir. O dinheiro precisa trabalhar mesmo enquanto você dorme. A Camila, por exemplo, achava que investir era coisa de milionário, mas um dia leu: se não aprender a investir, vai trabalhar para sempre por dinheiro. Se investir, o dinheiro irá trabalhar para você. Juntou os primeiros R$ 800, buscou informação, estudou renda fixa, fundos, conta remunerada. Começou com pouco, sem arriscar demais. Nos primeiros meses, viu só trocados em juros, mas algo incrível rolou. Os juros foram aumentando e ela foi reinvestindo. O dinheiro começou a multiplicar, devagar no início, mas cada mês acelerava mais. Depois, foi diversificando. Fundos indexados, ações de empresas sólidas, até abriu um pequeno negócio digital. Hoje, parte da renda dela não depende do trabalho, mas das escolhas que fez. Investir não é enriquecer rápido, é plantar hoje para colher amanhã. Quanto antes começa, maior o resultado, pois o tempo age a seu favor e o efeito dos juros compostos faz milagres. E se já começou a investir, bora para o quarto princípio: investir em si mesmo. Invista em você mesmo. Brian Tracy diz que o melhor investimento é em si mesmo. Suas habilidades, conhecimento, mentalidade. Isso é capital invisível, mas tem o maior retorno de todos, pois ninguém pode tirar de você.
O Pedro, quando começou, tinha medo de gastar com curso, livro, mentoria. Achava que podia ser dinheiro jogado fora. Até que ouviu: se acha a educação cara, experimenta a ignorância. Decidiu reservar pelo menos 5% da renda para se desenvolver. Comprou livros, fez cursos online, aprendeu sobre investimentos, vendas, liderança e até habilidades novas fora da área de atuação. Um desses cursos rendeu uma promoção, outro virou um negócio extra que gera dinheiro até hoje. Cada nova habilidade aumentava a confiança, e com mais confiança veio mais ousadia para tomar decisões melhores. Esse foi o ponto de virada. Não só começou a ganhar mais, mas sentiu que podia ganhar mais. Investir em si é entender que você é o maior ativo. Quando você cresce, tudo ao redor cresce. Renda, oportunidades, riqueza e até sua autoestima e visão de futuro se transformam. Agora, se já está investindo em você, bora para o quinto princípio: criar múltiplas fontes de renda. Crie múltiplas fontes de renda. A maioria depende de uma só, o salário. O problema é que, se esse some, tudo desmorona. Brian Tracy ensina que segurança financeira vem de ter várias fontes de renda. Quando a Carla ouviu isso, ficou desconfortável. Só tinha um emprego, nem imaginava outra fonte de renda. Mas começou pequeno. Usou o que já sabia, escrever, e virou freelancer no tempo livre. No começo, eram R$50, R$100, mas em 3 meses já era 20% do salário só de extra. Depois montou um blog, começou a monetizar com anúncio. Mais para frente, investiu em fundo imobiliário que pagava dividendos. Hoje são 4 fontes de renda. Se uma para, as outras seguem. Isso traz liberdade, segurança e, o principal, paz. Não espere a situação perfeita. Começa com o que tem, onde está, mesmo que pareça pouco. Use suas habilidades, tempo livre, contatos. O importante é dar o primeiro passo, porque a soma de pequenas iniciativas cria grandes resultados. Agora, bora para a sexta regra: plano financeiro. Tenha um plano financeiro para o futuro. Tem muita gente que vive sem plano, gasta o que ganha, trabalha o que pode, torce para tudo dar certo. Mas Brian Tracy fala: sucesso financeiro não é acidente, é resultado de um plano bem executado. O André só sentiu que tinha controle quando sentou e escreveu o que queria para os próximos 5, 10, 20 anos. Colocou no papel quanto queria guardar em 12 meses quando quitar dívida, quanto investir, quanto queria ganhar lá na frente. Esses números viraram direção, quase como um mapa do tesouro para sua própria vida. Cada decisão, de supermercado a oportunidade nova, era guiada pelo plano. O mais louco: em 2 anos bateu metas que pareciam impossíveis. Planejar não é prever o futuro, é se preparar. Quando tem mapa, até as tempestades ficam mais tranquilas, porque você sabe para onde ir. Sem plano, a vida é só reação. Com plano, a gente age de verdade, faz escolhas mais conscientes e inteligentes. E se quiser manter o plano de pé, bora para o 7º princípio: dominar as dívidas. Brian Tracy é direto: dinheiro devido trabalha contra você. E é real: dívida rouba o futuro, não só grana, mas sono, paz, liberdade. O Bruno ficou anos com dívida no cartão, pagava o mínimo, empurrava o resto, jurando que um dia iria resolver. Mas esse um dia nunca vinha. Os juros só engoliam o salário, tiravam o sono e a energia de viver. Até que ouviu: sua vida só vai para frente quando cortar o que te segura. Fez um plano agressivo, listou tudo que devia, organizou por valor e juros e foi pagando de uma em uma. Vendeu coisa, cortou gastos, botou renda extra para quitar. Em 14 meses, zerou as dívidas. A sensação? Alívio. Dormiu melhor, pensou melhor, respirou melhor. Depois disso, prometeu nunca mais fazer dívida que não gere retorno. Se não serve para aumentar o patrimônio, tá fora. Controlar dívida é assumir a própria vida, é dar um basta naquilo que te prende no mesmo lugar e começar a caminhar para frente. E aí chega a última, mas fundamental: mentalidade de riqueza. Desenvolva uma mentalidade de riqueza. Brian Tracy fala: o sucesso começa na mente. Antes de encher o bolso, tem que mudar o que rola na cabeça, pois as crenças que carregamos definem nosso teto. Durante muito tempo, a Juliana repetia: dinheiro não é tudo. Rico é quem tem saúde. Não nasci para isso. Parecia bobagem, mas era autossabotagem, porque pensar assim só justificava limitação e fazia aceitar menos do que podia conquistar. Tudo mudou quando entendeu que riqueza é responsabilidade. Crescer, contribuir, proteger, realizar e ajudar outros. Começou a trocar não posso por como posso. Isso é caro por como faço para pagar. Passou a ler sobre finanças, assistir vídeo, se conectar com quem já tinha chegado lá
e aos poucos mudou não só a visão, mas as atitudes. E, principalmente, parou de se desculpar por querer mais. Riqueza é primeiro mental, depois no saldo. Quando você acredita que merece, começa a agir como quem está pronto para receber. E o mundo devolve. Aparecem oportunidades, portas se abrem, tudo começa a andar. Sim, dá para ficar rico só com salário. Esses 8 princípios do Brian Tracy não são mágica. São disciplina, visão e atitude. Começa de onde está, com o que tem, um princípio de cada vez, todo dia. Sucesso financeiro é estilo de vida. A gente constrói no passo a passo, mês a mês, sendo fiel ao plano, aprendendo com cada vitória e cada tropeço, até a riqueza deixar de ser sonho distante e virar realidade concreta. E se quiser continuar aprendendo, todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira. Você precisa mudar isso na sua mente para mudar sua conta bancária. Tem gente que ganha bem e vive quebrado, tem gente que ganha pouco e ainda assim consegue construir patrimônio. E não, isso não é coincidência. Não é sorte, não é QI e também não é ter nascido em berço de ouro. É uma coisa muito mais simples e que quase ninguém ensina por aí. Hoje eu vou te mostrar uma regra que muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. Uma estrutura que deveria estar pendurada na porta da geladeira de todo brasileiro. Eu estou falando da regra dos 3 Ds: disciplina, decisão e direção. 3 palavras simples, mas que quando bem aplicadas, viram a base de qualquer vida financeira sólida. Hoje, você vai aprender como usar os 3 Ds para sair do caos financeiro e começar a construir riqueza de verdade. Sem mágica, sem fórmula milagrosa. Só o que funciona e o que ninguém te contou. Agora, bora começar pela base de tudo: a disciplina. Disciplina é aquela palavra que a gente vive ouvindo e também vive ignorando. Mas no mundo das finanças, ela não é só uma sugestão, é um pré-requisito. É tipo o alicerce de uma casa. Ninguém vê, mas se não tiver, tudo desaba. É ela quem segura a onda nos meses apertados. É ela quem diz não quando o cartão grita sim. É ela quem transforma pequenas escolhas em grandes conquistas ao longo do tempo. Sabe aquela história de que riqueza é construída centavo por centavo? Não é só papo motivacional. É o retrato da disciplina em ação. Mas vamos ser realistas aqui. A maioria das pessoas quer resultados sem rotina. Quer investimento sem organização. Quer liberdade sem controle. Mas não existe liberdade financeira sem disciplina. Pensa comigo. Se o dinheiro que entra hoje já tem destino antes mesmo de cair na conta, você não está vivendo. Você está só reagindo. E quem só reage nunca constrói nada, só sobrevive. A disciplina começa onde o impulso termina. É ela quem te faz anotar os gastos mesmo cansado. É ela quem te faz dizer não hoje para dizer sim com folga amanhã. É como uma musculação. No começo dói, cansa, mas quanto mais você treina, mais forte você fica. Mais natural vira. E sim, isso exige sacrifício, mas não aquele sacrifício que te priva, e sim aquele que te prepara. Quer um dado para você entender melhor? Segundo especialistas e instituições como o Bradesco Seguros, por exemplo, seus gastos fixos não deveriam ultrapassar 50% a 60% da sua renda. Passou disso, você está operando no limite. Não sobra espaço para emergência, para investimento, nem para respirar. E aí vem o clássico ciclo. Gasta tudo, aparece imprevisto, se endivida, gasta mais, se frustra. A disciplina é justamente o que quebra esse ciclo. Não é sobre viver com o mínimo, é sobre viver com consciência. É sobre saber que cada real tem um destino. E que se você não escolhe esse destino, alguém vai escolher por você. O mercado, o banco, a Black Friday, até mesmo a notificação no seu aplicativo. Lembra daquela frase de O Homem Mais Rico da Babilônia? Uma parte de tudo que você ganha pertence a você. Mas quantas vezes você realmente ficou com uma parte do que você ganhou? Quantas vezes o mês passou e seu saldo foi 0, ou até mesmo negativo? Disciplina é exatamente isso. É garantir que sempre fique algo para você, mesmo que pouco, porque o pouco com disciplina vira muito com o tempo. E o mais poderoso, disciplina não depende de salário. Ela depende principalmente de escolha. Você pode ter disciplina ganhando R$ 1.200 ou ganhando 12.000. A diferença está em como você lida com o que tem, não no quanto você tem. Agora, com esse alicerce bem firme, a gente pode subir mais um andar, tomar decisões melhores, porque de nada adianta ter disciplina se você continua escolhendo errado.
Bora para o segundo D, o que define o rumo das escolhas. A decisão. Disciplina sem decisão é igual guardar água num balde furado. Você até tenta manter o controle, mas uma escolha mal feita e lá se vai seu esforço pelo ralo. Decisão é onde você escolhe o que vai pesar na sua vida, o desejo imediato ou o seu futuro. E é aqui que a maioria das pessoas se sabota. Não por burrice, mas por impulso mal gerenciado. Sabe aquele momento em que você decide trocar de celular, mesmo com o seu funcionando perfeitamente? Ou quando você entra no financiamento de 60 vezes porque o carro diz mais sobre você? Então, essas não são só compras. São decisões que moldam sua realidade financeira pelos próximos meses ou anos. E o pior, a gente decide mal, muitas vezes, por não enxergar o preço invisível. Tem uma frase do livro A Psicologia Financeira que resume isso perfeitamente. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem com uma etiqueta. Carro novo, por exemplo, você vê o valor da parcela, mas ignora o IPVA, o seguro, a manutenção, a gasolina, a depreciação e até mesmo o estresse no trânsito. Quando percebe, está vivendo para sustentar uma escolha mal calculada. Decisão ruim tem juros. Não estou falando só de cartão ou banco. Estou falando de juros emocionais também, de ansiedade, de noites mal dormidas, de abrir mão de oportunidades porque sua grana está presa em um monte de tralha. Agora o outro lado. Alguém que ganha R$2.000 por mês e toma boas decisões pode construir muito mais que alguém que ganha 5.000 e vive escolhendo errado. Por quê? Porque o segundo transforma a renda em juros. O primeiro transforma a renda em possibilidade apenas. O segredo está aí. Não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. E não me entenda errado, não estou dizendo para você virar um monge que vive com arroz e feijão e não tem prazer nenhum. Não, nada a ver, longe disso. Mas sim para que você saiba exatamente por que está gastando com o que gasta. Decisão financeira boa não é só racional, é também estratégica. Você pode comprar um carro? Claro que pode. Mas a pergunta certa é, esse carro me leva para onde eu quero ou me prende onde eu estou? A maioria das pessoas vive o presente no piloto automático e só acorda quando o futuro chega cobrando a fatura. Por isso, toda vez que você pensar em gastar, pense antes em decidir. Porque a verdadeira virada financeira acontece quando você para apenas de gastar dinheiro e começa a comandar ele. E é esse comando que nos leva ao último D, talvez o mais negligenciado de todos, que é a direção. Se disciplina é o motor e a decisão é o volante, direção, obviamente, é para onde você está apontando esse carro. Muita gente até consegue gastar menos e fazer boas escolhas. Mas para quê? Qual é o destino? Qual é o plano? Sem direção, até o esforço vira cansaço. Você economiza no almoço, mas gasta sem pensar no final de semana. Você junta dinheiro por um tempo, mas depois torra tudo porque você merece. Você até investe, mas não sabe o porquê. Só ouviu falar que renda variável é o futuro e foi no embalo também. Ter direção é dar um propósito para o seu dinheiro. É parar de correr em círculos e começar a trilhar um caminho com começo, meio e objetivo. Quer um exemplo prático? Vamos falar da reserva de emergência. Ela é o primeiro destino lógico para quem está começando. É tipo o cinto de segurança. Você espera nunca precisar, mas se precisar, salva a sua pele. Depois vem o investimento de longo prazo. Renda passiva, aposentadoria real, liberdade de tempo. É aqui que entra o tal dinheiro trabalhando para você. E não o contrário. O clássico livro O Homem Mais Rico da Babilônia já dizia: faça com que uma parte de tudo que você ganhe trabalhe por você. Faça com que os filhos do seu dinheiro também gerem filhos. Bonito, né? Mas pouca gente faz isso porque, adivinha, falta direção. Não sabe onde quer chegar, então gasta energia em tudo que aparece. É como um barco com o motor ligado, mas sem leme. Anda, mas não avança. E sabe o que mais dói? É que quanto mais perdido você está financeiramente, mais o mercado te empurra para onde ele quiser. Você vira presa fácil de parcelamentos, armadilhas emocionais, investimentos da moda e promessas milagrosas. Agora, quando você tem direção, tudo muda. Você começa a filtrar oportunidades, recusar distrações e alinhar cada gasto com seu objetivo maior. Não é sobre ser pão duro, é sobre ter consciência de que cada real pode ser um passo na direção certa, ou uma curva para fora da estrada. E a melhor parte disso? Direção da paz. Quando você sabe para onde está indo, você para de se comparar com os outros, porque a sua rota é sua e só você sabe o que ela significa. Então guarda isso. Disciplina constrói, decisão molda e direção guia.
E quando esses 3 Ds andam juntos, o dinheiro deixa de ser um problema e vira uma ferramenta. Agora deixa eu te contar o que tudo isso muda na prática e por que depois de entender esses 3 Ds, você nunca mais vai olhar para suas finanças do mesmo jeito. A verdade é que ninguém ensina isso na escola. A gente aprende a calcular Bhaskara, mas não aprende a controlar um orçamento. A gente aprende a decorar fórmulas, mas não a tomar decisões financeiras consistentes. E por isso tanta gente boa vive presa a dívidas, a boletos, a decisões mal pensadas, a um estilo de vida que não cabe no próprio bolso. Mas agora você sabe. Disciplina para controlar, decisão para escolher, direção para seguir. Essa é a regra dos 3 Ds. Simples, mas poderosa. Se você aplicar esses 3 pilares na sua vida, mesmo ganhando pouco, você já vai estar à frente da grande maioria. Pode ter certeza disso. E eu te pergunto, qual dos 3 Ds você sente que mais faz falta na sua vida hoje? Disciplina, será? Para manter uma consistência ali? Decisão para parar de sabotar o seu próprio bolso? Ou você acha que é direção, para dar um rumo claro ao que você já está construindo? Comenta aqui embaixo para eu conferir. Valeu por assistir até aqui. Se você ganha pouco, mas ainda sonha em ser rico, esse vídeo foi feito para você. Prepare-se para mudar sua mentalidade e começar a construir riqueza do zero. A maioria dos brasileiros vai viver a vida inteira trabalhando apenas para pagar as contas. A maioria não entende como criar riqueza, e é por isso que eu fiz este vídeo. Esse vídeo é para quem não está conseguindo evoluir financeiramente. Se você está vivendo de salário em salário, sempre no limite, sem conseguir guardar dinheiro ou fazer seu patrimônio crescer, saiba que existe um caminho para sair dessa situação. A verdade é que a educação financeira nunca foi uma prioridade no Brasil. Ninguém te ensina na escola como administrar seu dinheiro, como investir ou como realmente construir riqueza. O resultado é que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira, mas nunca sente que estão avançando. Mas nesse vídeo isso vai mudar. Eu vou te mostrar um plano passo a passo para construir uma riqueza real e duradoura. E acredite, você precisa apenas desse vídeo para mudar sua situação financeira. Vamos passar por 6 missões, e é de extrema importância que você realmente siga o passo a passo em cada missão. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira missão, reprogramação. Nessa fase, vamos ter algumas etapas. A primeira delas é aceitar que as coisas precisam mudar. Chegou a hora de ter uma conversa séria consigo mesmo. Reflita sobre sua vida, sobre o futuro dos seus filhos e o que acontecerá se nada mudar. A verdade é que muitas pessoas se tornam muito boas em viver no estilo de vida pobre. Elas encontram um ritmo e, embora pareça difícil de acreditar, acabam se acomodando. Isso não significa que elas gostem ou aproveitem essa vida, apenas que não tem pressa para mudar. Mas para construir riqueza, isso precisa se tornar uma prioridade. Tudo relacionado ao estilo de vida pobre precisa mudar. E para muitos, isso significa abandonar sua identidade atual, o que pode ser bem desafiador. No entanto, essa versão de você precisa desaparecer. Depois disso, vem a segunda etapa, se distanciar de pessoas que atrapalham seu objetivo. Essa é talvez a coisa que mais melhora a sua vida, pois consegue melhorar tanto a sua situação financeira quanto a sua mentalidade. Eu lembro que o momento em que eu menos ganhei na minha vida foi quando eu estava próximo a pessoas que fumavam, bebiam até vomitar ou usavam drogas. Elas nunca pensavam em construir algo para si mesmas. Para elas é como se só existisse o hoje e nada mais. E beleza, cada um pensa do jeito que acha melhor. Mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, precisa entender que o seu futuro é tão importante quanto o seu presente. Outro tipo de pessoa que te atrapalha são as que fazem questão de te colocar para baixo. Você conta uma coisa incrível que você fez e elas fazem de tudo para diminuir sua conquista. Ficar perto de pessoas assim meio que corta seu potencial. É como se essa pessoa estivesse te prendendo para você nunca ser melhor do que ela. Mas claro, vão ter algumas pessoas que são realistas e vão te dar críticas construtivas. Por isso, você precisa saber diferenciar quem é quem no seu círculo social. E a terceira etapa é mudar sua mentalidade. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, e ele mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. O principal ensinamento do livro é que a nossa relação com o dinheiro é determinada pela nossa mentalidade. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, que só pessoas desonestas enriquecem, ou que ser rico é errado, você vai se sabotar sem perceber. O autor Harvey Eker explica que todos nós temos um modelo financeiro interno, que funciona como um termostato. Se sua mente está programada para um certo nível de renda, mesmo que você ganhe mais dinheiro, vai acabar gastando tudo ou perdendo, porque sua mentalidade não está ajustada para administrar mais riqueza do que está acostumado.
Por exemplo, se o seu termostato financeiro está ajustado para R$ 2.000 mensais, mesmo que você ganhe na loteria e fique milionário, em algum momento você voltará para os mesmos R$ 2.000 mensais. E há vários casos reais que provam isso. Pessoas que ficaram ricas por sorte, mas perderam tudo e voltaram a trabalhar nos mesmos empregos de antes. Só que o contrário também acontece. Se o seu termostato estiver ajustado para ganhar R$ 100.000 mensais, mesmo que sua empresa quebre e você perca tudo, de uma forma ou de outra você vai encontrar um jeito de reconstruir sua renda. Meu ex-chefe, por exemplo, faliu 3 empresas, mas seu termostato financeiro era tão alto que ele simplesmente criava outro negócio e logo voltava a ganhar o que sempre ganhou. Por isso, o primeiro passo para melhorar suas finanças não é apenas ganhar mais dinheiro, mas também mudar sua mentalidade sobre dinheiro. Você precisa parar de enxergar o dinheiro como um problema e começar a vê-lo como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Porque se sua mentalidade não mudar, sua conta bancária também não mudará. Certo, essas são as 3 etapas que vão te reprogramar. Agora partimos para a segunda missão, o diagnóstico. Não dá para melhorar de verdade sem ter uma visão clara e real da sua vida. Não é sobre impressionar ninguém, é sobre ser completamente honesto com você mesmo. Comece pelas suas finanças. Quanto você ganha por mês? E quanto gasta? Organize esses gastos em categorias. Depois disso, você precisa anotar todas as suas dívidas, seja financiamento, empréstimo de cartão, enfim. Anote o valor total, os juros e a parcela de cada uma. Depois vá para o seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e uma vez perdido, não pode ser recuperado. Então instale um aplicativo que monitora o tempo gasto no celular e veja quanto tempo está sendo desperdiçado. Esse exercício vai te mostrar onde otimizar seu tempo para conseguir fazer coisas mais produtivas do que ficar horas no celular. Feito isso, partimos para a missão mais difícil de ser executada, a reestruturação. Agora que você já sabe o quanto está gastando, é hora de cortar tudo que não seja essencial por pelo menos 3 meses. O ideal seria 6, mas vou dar uma colher de chá para vocês. O tamanho do seu sacrifício vai depender do quanto você gasta em relação ao que ganha. Se você ganha bem e já consegue guardar dinheiro, seu sacrifício será menor. Mas se você mal consegue pagar as suas contas, ou pior, precisa se endividar para sobreviver, então o sacrifício será bem maior. O nosso objetivo aqui é simples, reduzir seus gastos para que eles não ultrapassem 75% da sua renda, ou seja, garantir que você tenha uma folga financeira de 25% todos os meses. E para isso, corte tudo, nada de saídas no final de semana, nada de ficar horas no Instagram ou rolando feed sem propósito, nada de comprar lanches toda semana e o mais importante, nada de novas dívidas. Você pode até achar isso radical demais, mas eu não acho. Pense bem, são 3 meses que vão mudar sua vida financeira da água pro vinho. E se você não quer parar de curtir 3 meses para ter uma vida muito melhor lá na frente, então sinto muito lhe dizer isso, mas você não merece construir riqueza. Certo, com essa clareza e mudanças aplicadas, provavelmente você tem dinheiro sobrando no final do mês. Então partimos para a próxima missão, a blindagem. Essa missão envolve 2 pilares essenciais para a construção de riqueza. O primeiro passo é construir uma reserva de emergência de pelo menos R$ 5.000. Aloque 10% da sua renda todos os meses até atingir esse valor. Esse dinheiro guardado vai te proteger caso aconteça algo inesperado na sua vida, como um carro quebrado, uma conta médica ou uma multa por ultrapassar o radar muito rápido. Essas coisas podem acontecer e se você não estiver preparado para isso, pode acabar se afundando em dívidas. E a segunda coisa é pagar todas as suas dívidas de juros altos. Infelizmente, o sistema financeiro foi feito para que você continue sempre endividado. Não é à toa que 77% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. Mas você está fazendo as coisas diferentes. Anotou todas as suas dívidas e está conseguindo fazer seu dinheiro sobrar no final do mês. Agora você vai alocar 15% da sua renda para o pagamento das suas dívidas. E existem 2 métodos bem comuns para lidar com as dívidas. O primeiro é o método avalanche. Esse é o jeito mais lógico de eliminar dívidas, pois prioriza o pagamento da dívida com maior taxa de juros primeiro. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 12%, uma de um empréstimo bancário de 5% e outra de um financiamento de um carro de 2%, você primeiro paga a do cartão, depois a do banco e só depois a do carro. O segundo método é o método bola de neve. Esse é o método mais psicológico. Aqui você começa pagando a menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Isso vai criar em você uma sensação de progresso mais rápido, o que vai te motivar a pagar mais dívidas. No caso do nosso exemplo, se a dívida do carro custasse 2.000, a do banco estivesse em 5.000 e a do cartão em 8.000, então você primeiro paga a do carro, depois a do banco e só depois a do cartão. Os 2 métodos são ótimos, escolhe o que você acha melhor e vá pagando aos poucos. Após isso, seguimos para a 5ª missão, a construção. E aproveitando que você chegou até aqui, comente manga. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas.
A missão 5 é bem interessante e desafiadora. Agora que você eliminou suas dívidas de juros altos e construiu sua reserva de emergência, chegou o momento de dar o próximo grande passo: fazer seu dinheiro trabalhar para você. Até aqui, você trocou tempo por dinheiro. Você trabalhou, recebeu, pagou as contas, economizou e organizou sua vida financeira. Mas para construir uma riqueza de verdade, é preciso desvincular sua renda do seu tempo. Afinal, se você só ganha dinheiro enquanto está trabalhando, isso significa que no momento em que parar de trabalhar, sua renda também vai parar de chegar. E isso não é liberdade. Por isso, a partir de agora, os 15% que antes iam para quitar as dívidas e os 10% que você usava para construir sua reserva de emergência serão realocados para os investimentos. Isso significa que a partir de hoje, 25% da sua renda será destinada para construir sua liberdade financeira. E agora vem a grande questão: como investir esse dinheiro da melhor forma? Bom, existem duas maneiras principais de desvincular sua renda do seu tempo. A primeira e mais eficiente é criar um negócio que funcione sem você. Porque pense comigo, se hoje você deixa de trabalhar, sua renda desaparece. Mas se você criar algo que pode ser vendido inúmeras vezes, sem precisar do seu esforço contínuo, você constrói um fluxo de renda que continua existindo mesmo sem o seu trabalho ativo. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode criar um curso online, escrever um livro, compor uma música, criar um negócio digital automatizado. Enfim, existem inúmeras opções. Você só precisa ter o conhecimento para começar o negócio. Essa sempre será a melhor forma de enriquecer, porque não há limites para os ganhos. Se você acerta um modelo de negócio escalável, pode ganhar muito dinheiro sem precisar vender seu tempo diretamente. Mas, em compensação, aqui vai uma verdade nua e crua. Essa é, sem dúvidas, a forma mais difícil de fazer dar certo. Criar um negócio exige tempo, aprendizado, resiliência e muitas tentativas antes de funcionar de verdade. Por isso, enquanto você desenvolve essa estratégia no longo prazo, existe um segundo caminho mais acessível e previsível para gerar renda passiva, e eu estou falando do mercado financeiro. Essa é uma maneira muito mais simples de fazer o dinheiro trabalhar para você, pois em vez de depender exclusivamente do seu esforço, você investe em ativos que geram renda proporcional ao dinheiro aplicado. Quanto mais você investe, maior será seu retorno. Agora que você entendeu, eu vou te falar sobre os investimentos mais conhecidos no mercado, e você decide qual é melhor para você. O primeiro é a renda fixa. Se você quer um investimento que não oscile muito e que garanta um retorno previsível, a renda fixa é um bom lugar para começar. Aqui você empresta seu dinheiro para o governo ou para empresas e recebe juros em troca. Existem vários tipos de investimento em renda fixa, mas os mais comuns são o Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo e recebe juros por isso, CDBs, onde você empresta dinheiro para um banco e recebe um retorno fixo ou variável, LCIs e LCAs, que é semelhante ao CDB, mas são isentos de imposto de renda, e as debêntures, onde você empresta dinheiro para empresas e recebe juros por isso. Por exemplo, se você investe R$1.000 no Tesouro Direto com retorno de 10% ao ano, no final do ano seu dinheiro vai virar R$1.100, e isso é praticamente garantido. Agora, sobre as vantagens da renda fixa, ela é bem mais segura do que os próximos investimentos que eu vou falar. É ideal para quem quer previsibilidade e também alguns investimentos têm isenção de imposto. Agora, sobre as desvantagens, é que o rendimento costuma ser muito menor do que os próximos investimentos que eu vou falar. E também, alguns produtos têm um prazo longo de resgate. Ou seja, se você precisar do dinheiro agora, você vai ter que pagar muita taxa em cima disso. Agora, sobre a minha opinião, para começar, eu acho que a renda fixa é uma boa, mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, então precisa saber sobre a renda variável. E o primeiro ativo da renda variável são as ações. Investir em ações significa se tornar sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, está comprando uma pequena parte daquela companhia. Então, se a empresa cresce e se valoriza, suas ações também aumentam de valor, e você pode vender no futuro por um preço maior do que pagou. Além disso, muitas empresas pagam dividendos, que são parte do lucro distribuído para os acionistas. Sobre as vantagens das ações, é que tem possibilidade de altos ganhos se escolher boas empresas. E quando eu falo de altos ganhos, são altos mesmo, acima de 15% ou até 20% ao ano. Para você ter uma noção, a renda fixa fica em torno de 8% a 11% ao ano, descontando os impostos. Outras vantagens é que, como eu falei, as empresas pagam dividendos, gerando uma renda extra para você. E também, qualquer pessoa pode começar com pouco dinheiro. Algumas ações custam R$20. Agora, sobre as desvantagens, é que vai ter oscilação. Um dia pode subir muito o preço e no outro dia pode descer tudo. E também exige tempo e estudo para escolher boas empresas. E sobre minha opinião, eu acho que as ações, quando bem escolhidas, são uma ótima forma de construir riqueza ao longo do tempo,
Por exemplo, uma ação muito conhecida pelos investidores é a do Banco do Brasil. E lembra que eu falei que as ações podem render mais que 20% ao ano? Então, o Banco do Brasil teve um rendimento médio desde os anos 2000 de 23% ao ano, contando tudo, valorização, dividendos, bonificações, enfim. Se você tivesse investido R$500 por mês desde 2000, hoje você teria acumulado 5 milhões de reais. Já na renda fixa, por exemplo, com uma média de 10% ao ano, você teria 600 mil. Por isso, se você tem tempo e disposição para estudar o mercado de ações, esse pode ser o melhor caminho para você. Terceiro ativo, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam como uma maneira de investir no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Em vez disso, você compra cotas de um fundo, e esse fundo pode ser dono de prédios comerciais, shoppings, hospitais ou galpões logísticos. Todo mês, os aluguéis recebidos desses imóveis são distribuídos entre os investidores, funcionando como uma renda passiva. Por exemplo, em vez de comprar um apartamento para alugar, você pode investir em um fundo imobiliário que é dono de vários shoppings, e você recebe uma parte do aluguel desses shoppings, sem precisar se preocupar com inquilinos, reformas ou burocracia. Agora, sobre as vantagens, é que tem uma renda passiva mensal. A maioria dos fundos imobiliários paga aluguel todo mês. Eles também são muito acessíveis, você pode começar com menos de R$100. E também você não precisa se preocupar com a administração dos imóveis. Já sobre as desvantagens, é que os rendimentos podem cair se houver problemas nos imóveis. E também o preço das cotas pode oscilar no mercado. E sobre a minha opinião, os fundos imobiliários são um bom investimento, quando bem escolhidos, mas não tanto quanto as ações. A maioria dos fundos basicamente vai te dar um retorno parecido com o CDI, tirando alguns fundos muito bons, que podem te dar um retorno de 12 a 15% ao ano, o que está ligeiramente acima do CDI. E para deixar claro, quando eu falo de retorno, é a valorização mais os dividendos. Quarto ativo, ETFs. ETFs são fundos que reúnem várias ações em um único investimento. Em vez de escolher uma empresa específica, você compra um ETF e investe automaticamente em várias empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você quer investir na Bolsa Americana sem escolher ações individuais, você pode comprar um ETF chamado IVVB11, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As vantagens do ETF é que tem uma diversificação automática e é ideal para iniciantes que não querem escolher as ações. Agora, sobre as desvantagens, é que não paga dividendos diretamente, os ganhos são reinvestidos no próprio ETF, e também o desempenho depende do mercado como um todo, já que você não consegue escolher as ações individualmente. E sobre a minha opinião, é que apesar deles serem muito seguros, os principais ETFs do Brasil se provaram não ser muito rentáveis. A maioria tem um retorno de 8 a 10% ao ano. O único ETF que vale a pena investir é o IVVB11, já que ele teve um retorno médio nos últimos 10 anos de 20% ao ano. Mas tirando ele, os ETFs brasileiros não valem muito a pena, porque tem muitas ações horríveis no meio deles. Quinto ativo, Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que funciona como um dinheiro digital descentralizado. Diferente das ações e fundos imobiliários, ele não gera renda passiva, mas pode se valorizar muito ao longo do tempo. Por exemplo, se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin há 10 anos, hoje você poderia ter acumulado R$570 mil. Isso é um rendimento médio de 89% ao ano. E sobre as vantagens dele é que ele é descentralizado, ou seja, ele não depende de nenhum governo e também ninguém consegue fazer mais Bitcoin. Outra vantagem é que ele é escasso, pois como eu falei, não dá para criar mais Bitcoin. E ele também tem se provado uma proteção contra a inflação, tanto para o Brasil quanto para qualquer outro país do mundo. E por último, ele é muito acessível, já que você consegue comprar frações dele por R$30. Agora, sobre as desvantagens, é que ele é muito volátil, podendo sair de 500 mil para 400 mil em pouco tempo. E também exige um conhecimento para armazenar com segurança, pois eu não sei se você sabe, mas se você compra Bitcoin por uma empresa, como a Binance, por exemplo, que é a mais conhecida, e deixa o Bitcoin nela, enquanto ele estiver na Binance e não na sua carteira, então ele não é seu, e sim da empresa. E ele só será seu quando você passar ele para a sua carteira privada. Agora, a minha opinião sobre o Bitcoin é que ele é a melhor reserva de valor do mundo, ou seja, a melhor proteção contra a inflação do mundo. Governos podem imprimir mais dinheiro, mas não podem imprimir Bitcoin. Só que, claro, Bitcoin é um investimento para daqui a 20 anos para mais, porque você pode perder muito dinheiro no curto prazo, e ele não vai te dar dividendos. Então, o meu veredito é que se você não confia, busque saber mais ou simplesmente não invista. Agora, se você já conhece e confia, sabe aqueles 10% da sua renda que estavam indo para a sua reserva de emergência? Então, depois que você juntar 12 meses de suas despesas mensais, aloque os 10% para investir em Bitcoin todo mês. Com isso, acho que eu fiz um resumo completo para vocês sobre os investimentos mais conhecidos. E uma dica que eu dou, enquanto você não tiver conhecimento sobre os investimentos, fica na renda fixa, até você aprender. E por favor, não meta o louco.
Dito isso, partimos para a última fase, a expansão. Agora que você já tem uma base financeira sólida, está livre de dívidas ruins, com uma reserva de emergência e já está investindo, então chegou a hora da fase mais importante, a expansão. Nada do que foi feito até aqui terá impacto real se você não buscar crescimento contínuo. Construir riqueza não é apenas sobre cortar gastos ou investir, porque como eu falei antes, os governos sempre podem imprimir mais dinheiro, e fazendo isso eles causam a inflação. Para você ter uma noção, enquanto 5 quilos de arroz hoje custa R$30, em 1999 custava R$3. Isso equivale a um aumento de preço de quase 9% ao ano. Agora pense comigo, se sua renda não aumenta e o preço das coisas sobem, isso significa que você está ganhando menos com o tempo. E isso para a construção de riqueza é um tiro no pé. Você até consegue construir uma riqueza dependendo do quanto ganha, mas será de uma forma bem lenta e talvez no final você nem aproveite. Um exemplo disso aconteceu em 2014, quando um homem chamado Ronald Reagan apareceu nos principais jornais americanos. Porque após sua morte, descobriram que ele tinha acumulado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Até aí parece tudo bem, só mais um caso de um milionário desconhecido, mas o detalhe que chocou a todos foi que Ronald trabalhou a vida inteira como frentista e zelador, sempre ganhando o salário mínimo. E como alguém que ganhou um salário mínimo a vida inteira conseguiu ficar milionário? Bom, ele não roubou um banco, se é isso que você está pensando. Ele basicamente seguiu a estratégia que eu mostrei para vocês, alocar parte da renda para comprar ativos. No caso dele, foram as ações, e ele fez isso por muito tempo. No final, ele conseguiu uma fortuna que muitos gerentes ou banqueiros não têm. Essa história é incrível, né? Mas também é um pouco triste. Ronald era um cara simples. Não gostava de ostentar, não gostava de sair, não gostava de comprar coisas. E quando morreu, doou quase todo o seu dinheiro para a caridade. Só que você provavelmente quer aproveitar seu dinheiro, não é? Por isso eu digo, se você não aumentar sua renda, você poderá até aproveitar sua riqueza um pouco. Mas vai estar bem velho para isso. Por outro lado, se sua renda cresce a cada ano, você consegue investir mais e acelerar o seu processo de enriquecimento. E em algum momento você vai poder dizer, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu vou tirar o dia de folga para mim. E a sua riqueza continuará crescendo mesmo assim. E existem diversas maneiras de multiplicar sua renda. Você pode criar um negócio próprio, fazer um bico aos fins de semana, pedir um aumento no seu emprego, conseguir uma promoção ou mudar de carreira, fazer um curso ou uma certificação para aumentar seu valor no mercado, voltar a estudar para conseguir um emprego melhor, enfim. O ponto principal é, você deve buscar formas de colocar mais dinheiro nos seus investimentos. E para finalizar, uma dica bônus para vocês é sempre busque mais conhecimento. Se você não conhece sobre investimentos ou sobre educação financeira, você pode facilmente ser enganado e vai perder muito dinheiro assim. Eu mesmo poderia estar te enganando agora. Então busque conhecimento por conta própria, porque tirando o seu tempo, talvez seja a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Descubra o que acontece se você investir R$300 por mês durante 5 anos. R$300 por mês. Para a maioria das pessoas parece pouco. É menos que 2 idas ao restaurante, é menos que um tênis de marca. É o que muita gente gasta com delivery em uma semana. Mas e se eu te dissesse que esses R$300 investidos todo mês durante 5 anos podem mudar completamente sua vida financeira? A maioria das pessoas fica esperando ter muito dinheiro para começar a investir. Quando eu ganhar mais eu começo, quando sobrar eu invisto, e os anos passam, e elas continuam com 0 guardado. Mas tem um grupo pequeno de pessoas que entende uma verdade simples. Não é sobre começar grande, é sobre começar. E R$300 por mês é mais que suficiente para começar. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando você investe R$300 por mês durante 5 anos. Não vou te prometer que vai ficar rico, mas vou te mostrar 5 mudanças reais e profundas que vão acontecer na sua vida. Mudanças financeiras, psicológicas e comportamentais. Se você quer entender o poder de começar pequeno, mas começar agora, fica até o final. Mudança. 1. Será entre 23 e 26 mil reais acumulados. A primeira mudança é a mais óbvia, mas a mais importante. Você vai ter dinheiro de verdade guardado. Vamos aos números concretos, porque números não mentem. Investindo R$300 por mês durante 5 anos, você coloca 18 mil reais do seu bolso. Mas com os juros compostos trabalhando, você acumula muito mais. A 10% ao ano, uma taxa bem realista com bons investimentos, até mesmo em renda fixa, você termina com R$ 23.213. A 12% ao ano, algo possível com ações boas, você chega em R$ 24.774. 15% ao ano será em investimentos mais arriscado, mas possível,
Por exemplo, as ações de empresa que estão em queda, você compra com esperança delas se recuperarem, ou alguns investimentos em criptomoedas, aí você bate R$ 26.562. Olha a diferença, você investiu 18 mil, mas tem entre 23 e 26 mil na conta. Você ganhou de 5 a 8 mil reais só de rendimento. Isso é quase 50% de lucro sobre o que você colocou, sem trabalhar por esse dinheiro extra. Foi o tempo e os juros compostos trabalhando por você enquanto você dormia, trabalhava, vivia sua vida. E pensa no que 23 mil representa. É uma reserva de emergência sólida. É a entrada de um carro à vista. É 6 meses de despesa se você gasta 4 mil por mês. É segurança real. É você sair do modo sobrevivência para o modo eu tenho colchão. E isso muda tudo na forma como você toma decisões na vida. Por exemplo, a Carla. Ela começou investindo 300 por mês há exatamente 5 anos. No começo parecia inútil. 300 reais não vai me deixar rica, ela pensava. Mas continuou. Hoje, ela tem 24.100 reais investidos. E mês passado, ela recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Salário melhor, oportunidade melhor. Ela aceitou na hora. Por quê? Porque ela tinha 24 mil de colchão. Podia bancar a mudança, podia arriscar, podia dizer sim. Se ela tivesse 0 guardado, ela teria ficado onde estava por medo. Os 300 por mês não a deixaram rica, mas deram liberdade de escolha. Mudança 2. Você desenvolverá disciplina financeira permanente. A segunda mudança não é sobre dinheiro, é sobre você. Em 5 anos, investindo 300 por mês, você vai desenvolver uma disciplina financeira que vai te acompanhar para o resto da vida. E isso vale mais que os 23 mil na conta. Pensa bem. Investir 300 por mês durante 60 meses significa que você tomou a decisão certa 60 vezes seguidas. 60 vezes você resistiu à tentação de gastar. 60 vezes você priorizou o futuro em vez do presente. Isso não é sorte, é disciplina. E disciplina é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Depois de 5 anos fazendo isso, guardar dinheiro vira automático. Não é mais sacrifício, é hábito, é parte de quem você é. Você nem pensa mais, será que eu invisto esse mês? Você simplesmente investe. Como escovar os dentes, como tomar café, virou parte da sua rotina. E quem tem esse hábito consolidado, nunca mais volta a ser sobrevivente. E tem outro efeito, essa disciplina contamina outras áreas da sua vida. Porque se você consegue ser disciplinado com dinheiro por 5 anos, você percebe que consegue ser disciplinado com exercício, com alimentação, com estudos. A disciplina é transferível. Você vira uma pessoa diferente, mais confiante, mais capaz, mais no controle. Olhe o exemplo de Tiago. Ele começou investindo 300 por mês. Nossos primeiros meses foi difícil. Ele tinha que lembrar, tinha que forçar. Mas ele continuou. Depois de 1 ano, já era mais fácil. Depois de 2, era automático. Hoje, 5 anos depois, ele nem pensa. No dia 5, o dinheiro sai automático para investimento. Mas sabe o que mais mudou? Ele emagreceu 18 quilos. Começou a estudar inglês e já está no avançado. Começou a ler, já leu 40 livros. A disciplina financeira vazou para outras áreas. Ele virou outra pessoa, não foi só o dinheiro que mudou, foi ele. Mudança 3. Você entenderá juros compostos na prática. A terceira mudança é sobre conhecimento real. Em 5 anos investindo, você vai entender juros compostos de uma forma que 99% das pessoas nunca vai entender. Não na teoria, na prática, vendo acontecer com seu próprio dinheiro. No primeiro ano você coloca R$ 3.600 e termina com uns 3.780. Você ganhou 180 de juros. Parece pouco, quase nada. Mas no segundo ano, você coloca mais 3.600. Mas agora os juros incidem sobre 7.380, não só sobre os 3.600 novos. Você termina o ano com 8.318, ganhou 938 de juros, 5 vezes mais que no primeiro ano, colocando a mesma quantia. No quinto ano, é ainda mais absurdo, você coloca 3.600, mas termina com 23.213. Nesse último ano, você ganhou mais de 3.000 só de juros. Quase o que você colocou o ano inteiro. E você vê isso acontecendo mês a mês, você abre o app, vê o saldo crescendo mais rápido que você está colocando, e aí você entende visceralmente, caramba, o dinheiro está realmente trabalhando por mim. Esse entendimento prático muda tudo, porque agora você sabe que tempo é o ingrediente secreto. Você sabe que cada ano que passa, o crescimento acelera. Então você não para, você continua porque você viu funcionar. Não é mais fé,
É experiência. Veja a Marina. Ela investiu 300 por mês. No primeiro ano, ela checava toda semana. Via o saldo crescer devagar, ficava meio desanimada, mas continuou. No terceiro ano, ela percebeu. Espera, esse mês eu coloquei 300, mas o saldo aumentou 420. De onde veio esses 120 extras? Eram os juros compostos. No quinto ano, ela já via aumentos de 500, 600 reais em meses que ela colocava só 300. Ela entendeu na prática. E quando ela viu aquilo, ela decidiu, vou aumentar para 500 por mês. Porque ela viu que funciona. Hoje, ela está no ano 8, tem 72 mil e ainda acelera. Tudo porque ela viu os juros compostos trabalharem. Mudança 4. Você provará para si mesmo que consegue. A quarta mudança é psicológica e talvez a mais poderosa. Você vai provar para si mesmo que você consegue, e isso quebra uma crença limitante que mantém milhões de pessoas presas. A maioria das pessoas vive com a crença de que eu não sou bom com dinheiro, eu não consigo guardar, eu nunca vou ter patrimônio. Essas crenças viram profecias autorrealizáveis. Você acredita que não consegue, então você não tenta, então você não consegue e a crença se confirma. É um ciclo vicioso. Mas quando você investe 300 por mês durante 5 anos e chega no final com 23 mil, você quebra essa crença. Você tem a prova concreta. Eu consegui. Não foi sorte, não foi herança, foi você, sua decisão, sua disciplina. E se você conseguiu isso, você pode conseguir mais. Você pode chegar em 100 mil, pode chegar em 500 mil, pode chegar no 1 milhão. Porque a primeira barreira era mental, não financeira. Essa mudança de identidade é transformadora. Você deixa de se ver como alguém que não tem jeito com dinheiro e passa a se ver como investidor. E quando você se vê como investidor, você age como investidor. E quando você age como investidor, você fica rico. É simples. Deixa eu te contar sobre o Pedro. Ele sempre se achou ruim com dinheiro. Eu sou perdulário, não consigo guardar, ele dizia. Mas ele topou o desafio. 300 por mês por 5 anos. Ele duvidava que ia conseguir. Mas fez. Mês 12. Caramba, eu tenho 4 mil guardados. Primeira vez na vida. Mês 24. 12 mil. Eu nunca tive tanto dinheiro. Mês 60. 23 mil. Eu consegui. E sabe o que mudou? Ele parou de se chamar de perdulário. Hoje ele se apresenta. Sou investidor. E age como tal. Aumentou para 600 por mês. Está no caminho dos 100 mil. Tudo porque ele provou para ele mesmo que consegue. Mudança. 5. Você terá uma base sólida para crescimento exponencial. A quinta e última mudança é sobre o que vem depois. Esses 5 anos e esses 23 mil não são o destino final. São a base, a fundação. E sobre uma base sólida você constrói coisas gigantescas. Com 23 mil investidos, gerando 10% ao ano, você está ganhando 2.300 por ano, ou 191 por mês, só de rendimento. Agora imagina que você continua investindo os mesmos 300 por mês. Nos próximos 5 anos você não vai acumular mais 23 mil, você vai acumular uns 52 mil. Por quê? Porque agora você tem os 23 mil iniciais crescendo, mais os 300 mensais, mais os rendimentos de tudo. A bola de neve está rolando ladeira abaixo sozinha. E se você aumentar quanto investe? Se você passar para 500 por mês nos próximos 5 anos, você chega em 70 mil. Se passar para 1.000, chega em 100 mil. E quando você bater 100 mil, a velocidade fica absurda. De 100 para 200 mil, leva metade do tempo que levou de 0 a 100. Porque os juros compostos estão fazendo o trabalho pesado. Então esses primeiros 5 anos não são sobre ficar rico. São sobre criar a massa crítica necessária para a riqueza acontecer. É como empurrar um carro. No começo você precisa de força porque ele está parado. Mas uma vez que ele está andando, você só precisa manter o movimento. Os primeiros 5 anos são o empurrão inicial. O que vem depois é o carro rolando sozinho, cada vez mais rápido. Deixa eu te contar sobre a Beatriz. Ela fez os 5 anos, chegou em 24 mil e continuou. Manteve os 300 por mês. Mais 5 anos, ela tinha 54 mil. Mais 5, tinha 95 mil. Total, 15 anos investindo 300 por mês. Ela colocou 54 mil do bolso, mas tem 95 mil na conta. Ganhou 41 mil de juros. E agora os juros geram quase 10 mil por ano sozinhos. Em mais 10 anos, ela vai ter 250 mil. Sem aumentar quanto investe, só deixando os juros trabalharem. Tudo começou com 300 por mês durante 5 anos. Aqueles primeiros 5 anos foram a base que permitiu os outros 15 acontecerem. E aí estão as 5 mudanças que acontecem quando você investe R$300 por mês por 5 anos. Mudança 1.
você terá entre os primeiros 23 a 26 mil. Mudança 2, desenvolverá disciplina permanente. Mudança 3, entenderá juros compostos na prática. Mudança 4, provará que consegue. Mudança 5, terá base para crescimento exponencial. Não é sobre os R$ 300, é sobre a decisão de começar. É sobre ser consistente, é sobre dar tempo para o dinheiro trabalhar e qualquer pessoa com qualquer salário pode fazer isso. Você só precisa decidir que vai fazer. Agora eu quero saber, você vai aceitar o desafio dos 300 por mês durante 5 anos? Deixa aqui nos comentários eu aceito e marca a data de hoje. Daqui a 5 anos você volta aqui e conta quanto você acumulou. E se você quer acompanhamento durante essa jornada, conteúdos que te mantêm motivado e focado, toda semana eu trago vídeos que podem te ajudar a completar esses 5 anos sem desistir. Pare de esperar por sorte. Vou te mostrar a fórmula exata para viver de renda em 5 anos. Vou compartilhar com você todas as regras do dinheiro que qualquer pessoa pode seguir para construir riqueza de verdade, sem talento especial, sem sorte e sem herança. Quando você aprender essas regras e começar a aplicar cada uma delas, vai finalmente conseguir acumular dinheiro de forma consistente. Regra número 1. A regra dos 5%. Para ficar rico, você precisa ter um número claro na sua cabeça. Um valor que, quando alcançado, permita viver apenas do rendimento dos seus investimentos. Isso é riqueza de verdade. Liberdade. A liberdade é chegar ao ponto em que você não precisa mais trabalhar para sobreviver. E não estou falando de nada complicado ou arriscado. É simples, juntar um patrimônio que gere renda passiva suficiente para bancar sua vida. Quando você atingir esse número, todo o resto que vier depois é bônus. A regra dos 5% funciona assim. Primeiro, defina quanto você gostaria de receber por ano sem trabalhar. Vamos usar 100 mil por ano como exemplo. Depois, divida esse valor por 0,05. Pronto. Esse é o tamanho do patrimônio que você precisa acumular para viver desse rendimento para sempre, sem esgotar o dinheiro ao longo do tempo. Parece um valor muito alto no começo, mas não é impossível. Com consistência, bons investimentos e tempo, você consegue chegar lá. E agora que você já sabe qual é o seu número, o valor que garante sua liberdade, a pergunta é: como juntar esse dinheiro na prática? Regra número 2. Domine uma habilidade de alta renda. Se você soubesse ganhar muito dinheiro, já estaria ganhando. Isso significa que você vai precisar investir em si mesmo e desenvolver uma habilidade que o mercado valoriza de verdade. É por isso que chamam isso de habilidade de alta renda. As pessoas pagam caro pelo seu tempo porque você sabe resolver um problema que poucos conseguem. A parte boa é que hoje todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. A informação está disponível. A maioria só prefere acreditar que não consegue porque é mais confortável continuar onde está. Você não precisa de faculdade cara, nem de certificação de luxo. Dá para aprender sozinho, com dedicação e foco. No fim das contas, quase toda habilidade de alta renda cabe em uma dessas 4 categorias. A primeira categoria é criar. Você cria algo que as pessoas valorizam, seja vídeos, sites, textos, designers, sistemas ou ideias. A segunda categoria é o marketing. Se você sabe captar a atenção e transformar isso em vendas, empresas pagam muito por esse resultado. A terceira categoria são as vendas. Falar com alguém, entender o problema e convencê-lo a pagar por uma solução vale muito dinheiro. E a quarta categoria é a gestão. Quem sabe organizar pessoas, metas e processos recebe muito dinheiro porque resolve caos. E o caos custa muito caro. E se quiser escolher o caminho certo, use essas perguntas. O que você ama? No que você é bom? O que o mundo precisa? E pelo que te pagariam? Quando você encontra a interseção entre essas perguntas e uma das 4 áreas, você tem o mapa. A partir daí, a regra é simples. Mire no mais alto nível. Decida ser realmente bom nisso e persista por 1000 dias. Só que tem um detalhe importante. Mesmo dominando uma habilidade de alta renda, você não fica rico se não tiver prioridade de nada. E isso nos leva à regra número 3. Não trabalhe pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você. Essa regra é difícil para muita gente, porque o mundo inteiro empurra você para viver de salário em salário. Mas a verdade é simples. Ninguém fica realmente rico só trabalhando. Você fica rico quando você passa a ser dono de alguma coisa. O salário te alimenta, a propriedade te liberta. Pense assim, se um contador, um advogado ou um médico tira férias, o maior custo não é a viagem, é o fato de que enquanto eles descansam, o dinheiro para de entrar.
Eles podem ganhar muito, sim, mas não têm liberdade, porque precisam estar trabalhando para a renda existir. Agora, o dono de um negócio funciona de outro jeito. Ele cria uma máquina que continua produzindo com ele presente ou não. É essa máquina que paga as contas, cresce e gera riqueza. Ser dono de uma parte dessa máquina é o que transforma a sua vida. E se você quer chegar lá mais rápido, precisa entender as 3 fases que levam até isso. Fase 1. Acumular dinheiro com a sua habilidade de alta renda. Você precisa juntar capital. Simples assim. Sem dinheiro guardado, você não consegue comprar participação em nada, não consegue investir no seu próprio negócio e não consegue aumentar seu poder dentro das oportunidades que aparecem. Seu primeiro trabalho é aprender a guardar, aprender a acumular, criar caixa. Fase 2. Reinvestir no seu melhor ativo, você. Você vai estar presente em tudo: negociações, decisões, conversas, vendas, ideias, relacionamento com clientes. Quando você melhora, comunica melhor, convence melhor, lidera melhor, isso gera retornos maiores do que qualquer outro investimento. É por isso que o primeiro dinheiro que você ganha deve voltar para você mesmo. Fase 3. Investir em ativos. É aqui que a mágica acontece. É aqui que entra a propriedade. Para a maioria das pessoas, o caminho mais simples é investir em ações, CDBs, fundos imobiliários e títulos públicos. Depois vem outro ponto: investir no seu próprio negócio, porque é onde você tem o maior controle. A partir daí, você direciona seu dinheiro para áreas onde você tem uma vantagem injusta, onde você entende mais do que a média e sabe exatamente o que está fazendo. Se você entende muito de tecnologia, cripto, mercado financeiro, construção, marketing, use isso ao seu favor. Especialização gera um retorno acima da média. Seguir aquilo que você domina cria um efeito composto, cria alavancagem real e acelera seu caminho para a liberdade. E nunca esqueça do objetivo final. O foco é investir em ativos e construir propriedade até chegar na regra dos 4%. Quando atingir esse ponto, você não precisa mais trabalhar para sobreviver. E isso muda tudo. Você finalmente escolhe como viver seus dias, no que trabalhar, o que construir, o que sua vida significa. Esse é o verdadeiro conceito de riqueza. Se você não possui nada, sempre vai viver como um inquilino da vida, dependendo de alguém, de um chefe ou de um salário. Mas quando você constrói propriedade, você muda de posição. É aqui que a liberdade começa. Agora, mesmo investindo bem, como multiplicar seu dinheiro ainda mais rápido e encurtar esse caminho? É o que vem a seguir. Regra número 4. Use alavancagem, não trabalho bruto. A alavancagem é simples. É quando você coloca um pouco de esforço e recebe um resultado enorme em troca. É o contrário de trabalhar mais para ganhar mais. Arquimedes, um matemático grego, já dizia: me dê uma alavanca grande o suficiente e eu movo o mundo. É exatamente isso que você precisa fazer com seu dinheiro, sua profissão e sua vida. Se você dominar essas formas de alavancagem, pode multiplicar seus resultados sem multiplicar sua carga de trabalho. E na prática, tudo se resume aos 4 Cs da alavancagem. Primeiro C, código. Software, automação, inteligência artificial. Quando você usa tecnologia para criar sistemas, automatizar processos ou produzir algo que funciona sozinho, você cria a alavancagem infinita. Um pouco de trabalho hoje gera resultado para sempre. É o tipo de esforço que não precisa ser repetido. O segundo C é o conteúdo. Um vídeo, um quiz, um método, você cria uma vez e isso pode alcançar milhares ou milhões de pessoas, sem exigir um tempo extra. Eu posso gravar um vídeo uma única vez e ele pode ensinar, vender, ajudar e escalar para sempre, enquanto eu faço outras coisas. Isso é alavancagem pura. O terceiro C é o capital. Essa é direta, usar dinheiro para gerar mais dinheiro. Com capital, você pode rodar anúncios, contratar pessoas, investir em oportunidades, financiar projetos, comprar tempo. Capital transforma esforço individual em um sistema que trabalha por você. E o quarto C é a colaboração, parcerias, pessoas, liderança, comunicação. Quando você sabe trabalhar com outros, recrutar, motivar e unir esforços, sua capacidade de execução explode. Pessoas querem ajudar quem gera valor e quem pode crescer junto. Isso é alavancagem social e emocional. Pense em figuras como Gandhi, Silvio Santos ou Cristiano Ronaldo. Não é só talento, é a capacidade de mobilizar pessoas. Isso é uma forma gigantesca de alavancagem. O ponto é simples. A alavancagem funciona como um botão de volume para suas habilidades. Se você sabe aumentar o volume, você faz mais com menos. Trabalho duro sozinho só leva você até certo ponto.
É como um cara que cava um buraco ou troca um telhado. Ele trabalha muito, mas o resultado cresce pouco. Com alavancagem, o esforço deixa de somar e passa a multiplicar. Mas a multiplicação é inútil se ninguém te vê. É por isso que você precisa dominar a regra número 5, priorizar distribuição acima de criação. Você pode ter a melhor habilidade do mundo, o melhor serviço, a melhor solução, mas se ninguém te vê, não adianta nada. Ter algo incrível sem audiência é como ter um segredo que ninguém nunca vai descobrir. Você precisa construir uma máquina de distribuição, um caminho para que as pessoas encontrem você, saibam o que você faz e tenham chance de comprar o que você está oferecendo. Vou te dar um exemplo prático. Existem negócios com produtos excelentes, sistemas inteligentes, serviços muito acima da média, mas que não vendem simplesmente porque ninguém sabe que eles existem. E isso acontece com profissionais também, gente extremamente boa, mas completamente invisível. Ou seja, mesmo que você tenha um melhor produto, ele precisa de um caminho para chegar às pessoas. E aqui está como você pode construir sua própria distribuição, começando hoje. Primeiro, escolha um único canal para dominar. Não existe canal perfeito, existe canal escolhido. Todo mundo trava porque quer acertar de primeira, mas quem venceu escolheu um e virou um mestre nele. Por exemplo, tem gente que dominou o YouTube, outros explodiram no Instagram, alguns ficaram gigantes no TikTok e outros fizeram carreira só com e-mail ou podcast. Você escolhe um, foca nele e transforma esse canal na sua principal avenida de distribuição. Depois, quando tiver resultado, você expande, mas o começo é sempre com um único canal. Segunda coisa, poste todos os dias. Consistência vence talento, vence inteligência e vence boa ideia. O que impede 99% das pessoas de terem audiência não é a falta de criatividade, é a falta de consistência. Conteúdo é como academia. Não adianta treinar uma vez por semana e achar que vai mudar sua vida. E sim, isso significa postar todos os dias por muito tempo, anos se necessário. Valor gratuito, conteúdo de verdade e nada raso. Lembre-se da regra, informação é gratuita, implementação é paga. Se você resolve o problema pequeno de alguém, essa pessoa vai querer pagar para você resolver o grande. E finalmente, terceira e última coisa, você precisa integrar sua promoção dentro do seu conteúdo. Ou seja, você precisa descobrir qual habilidade você quer vender, qual serviço você quer vender e integrar isso ao valor do seu conteúdo. Isso faz tudo funcionar de maneira natural. Significa que o que você faz, o que você ensina, o valor que você entrega e o que você vende estão alinhados. Pense no MrBeast, por exemplo, o maior youtuber do mundo. Ele vende barras de chocolate. Você está assistindo a um vídeo dele e de repente o chocolate aparece dentro da narrativa, ligada ao tema do vídeo. Não é como se ele dissesse, ei, comprem meu chocolate. Ele simplesmente fala algo como, e agora eles têm essas barras de chocolate para comer enquanto ficam presos nesse buraco pelos próximos 60 dias. Assim, a promoção parece parte natural do conteúdo e funciona. Por exemplo, se você está ensinando alguém a escrever bons e-mails de copy ou como conduzir uma call de vendas, enquanto ensina, pode simplesmente dizer, a maioria das pessoas trava nesses pontos. Se você quiser minha ajuda para superar isso, é só me mandar uma mensagem. Viralidade é sorte, distribuição é sistema. E outra coisa importante, não jogue tudo fora tentando ostentar a cada passo. O ego destrói mais carreiras do que a falta de talento. Regra número 6. Não financie sua ostentação. Dívida para comprar algo que coloca dinheiro no seu bolso? Isso se chama alavancagem. Dívida para bancar estilo de vida? Isso é um buraco que você cava com as próprias mãos e depois passa anos tentando sair. Existe um ditado antigo que continua verdadeiro. Ganhar dinheiro é fácil, o difícil é manter. Se você ganha 1 milhão por ano, mas gasta 1.100.000, você não é rico, você está devendo, simples assim. A chave para viver com conforto é aprender a usar o fluxo de caixa dos seus ativos para pagar seus luxos. O dinheiro gerado pelo que você investe deve bancar sua vida e não o contrário. E eu sei o que as pessoas falam, mas só se vive uma vez. Quando você é jovem, você tem que aproveitar. Tudo bem, não estou falando para você se sacrificar por décadas. Estou falando de no máximo 10 anos de consistência. Se você segurar a onda por alguns anos, vai conquistar a liberdade agora, não aos 50 ou 60 anos. Bom, e falando em dívidas, existem apenas 2 tipos de dívida. A dívida boa, que é qualquer dívida que gere retorno, por exemplo, financiar um estoque que você sabe que vai vender, investir em anúncios que trazem clientes, comprar equipamentos que aumentam sua renda, investir em imóveis com retorno, pegar crédito para aumentar participação no próprio negócio, qualquer dívida que faça o dinheiro voltar maior.
Dívida boa acelera o seu crescimento. O segundo tipo é a dívida ruim. Dívida ruim é financiar carro novo por impulso, viagens, status, roupas, eletrônicos, estilo de vida que você ainda não pode bancar. Isso é literalmente jogar dinheiro no fogo. Esse dinheiro para de trabalhar por você e passa a trabalhar por ele. Ricos compram ativos, pobres compram aplausos. Se você chegou até aqui, ótimo, você está no caminho certo. E o mais interessante é que nada disso exige talento, sorte ou herança. A partir daqui, você finalmente pode fazer apostas que mudam sua vida de verdade. Regra número 7. Use o dinheiro como ferramenta, não como objetivo. O objetivo não é acumular dinheiro por acumular. O objetivo é liberdade. E nunca se esqueça disso. Dinheiro não serve para ser guardado compulsivamente. Dinheiro serve para ser usado com propósito, de forma inteligente, para construir uma vida melhor. É por isso que eu sempre digo, dinheiro não é bom ou mal. Dinheiro não muda ninguém, só amplifica o que a pessoa já é. Se você é uma pessoa generosa, vai ampliar sua generosidade. Se você é uma pessoa muito arrogante, o dinheiro vai ampliar sua arrogância. Se você é alguém responsável, o dinheiro só vai ampliar o estrago. Existe uma regra simples que você precisa carregar para sempre. A liberdade não está no seu extrato bancário, ela está no seu calendário. Riqueza de verdade é poder usar o seu tempo como você quiser. É poder trabalhar porque você quer, não porque precisa. É escolher com quem você convive, o que você faz e quando você faz. O dinheiro serve para isso, comprar seu tempo de volta. Essa é a maior forma de alavancagem que existe. E quem aprende isso cedo, começa a investir em algo que pouca gente entende. Pessoas. Gente que te ajuda a organizar sua vida, que tira tarefas repetitivas da sua mão, que libera espaço mental para você focar no que realmente importa. Isso não é luxo, é estratégia. Você ganha tempo, cria estrutura e ainda ajuda outras pessoas a crescerem junto com você. Esse é o verdadeiro significado do dinheiro. Criar riqueza para você e para quem caminha com você. E aqui vai algo essencial. O dinheiro não é a verdadeira recompensa. A recompensa é quem você precisa se tornar para conquistá-lo. Você pode perder tudo, empresa, patrimônio, projetos, e ainda assim se levantar, desde que você tenha se tornado alguém capaz de se reconstruir. Esse é o ponto. É por isso que pessoas realmente bem-sucedidas conseguem recomeçar em qualquer lugar. Não é sobre o dinheiro em si, é sobre quem elas se tornaram. O processo de ficar rico transforma você, e quando isso acontece, trabalhar vira algo natural, quase divertido. Você acorda um dia e pensa, não acredito que esse é o meu trabalho. Esse é o momento em que você percebe que ficou rico, sem talento especial, sem herança e sem sorte. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente Chocotone e nos vemos na próxima.